Bom, boa noite. Na Sala do Zé, no ar, ao vivo, mais uma vez. Nosso convidado de hoje está aqui do meu lado, Ciro Gomes. Prazer, Ciro. Boa noite. Que bom que você veio. É um prazer muito grande. O Ciro está dizendo que está na ponte aérea, né? Tô morando na Gol, né? Moro na Gol. Mas você tem um filho que mora aqui. Eu tenho um filho que mora em São Paulo, que é publicitário, numa grande agência aqui. Tenho 3 filhos em Fortaleza. Um, inclusive, não tem 1 ano e 8 meses. Então você já deixa a roupa na casa do filho. É, né? daqui de São Paulo e Fortaleza, eu viajo com a roupa do corpo. Legal. Daqui a pouco a gente vai conversar muito com o Ciro. Laura Carvalho, economista, professora da USP, coluna das quintas-feiras, né? Na Folha. Quintas-feiras. Natália Viana, diretora, repórter, essa nossa nova safra de repórter, a Natália está na linha de frente. O trabalho de vocês na agência pública é fenomenal. Junto com a minha grande amiga Marina Amaral, né? Eu acho que ela é a cara da Marina, parece filha da Marina Amaral. Mandar um abraço. Legal. Zé Roberto Toledo, jornalista de vem de longe, como diria o nosso Brizola, tem um blog no Estadão e faz um jornalismo daqueles que a gente admira. Porque o jornalismo hoje está tão complicado, a gente está admirando tão pouca gente, que é bom que você esteja aqui. Obrigado. Já que nós temos 2 mulheres, vou dar preferência a elas para começarem a nossa conversa. Muito justo. Não é justo? É justo. Laura, pontapé inicial com você. Bom, a gente estava aqui já antes de começar o programa conversando sobre essa história do imposto de renda, esse anúncio que mais parece bode na sala, de vamos aumentar o imposto de renda para os mais ricos, como é que é isso, enfim. Acho que esse é um tema que eu sempre tento trazer, como é que a gente faz para tornar o sistema tributário brasileiro mais justo, no meio dessa confusão, desse ajuste fiscal, quem está pagando pato nunca são aqueles que a gente gostaria que pagasse, enfim. Vamos... Veja, o Brasil precisa, depois de uma experiência, não é, que consolidou em 88 na democracia um sistema tributário que foi imposto pela ditadura, isso é muito peculiar da nossa vida brasileira, o Brasil já pode olhar para trás e ver que o nosso sistema tributário não presta. Ele não presta porque não cumpre a tarefa de eficazmente financiar o Estado, quem usa a saúde, quem usa a educação, quem precisa de polícia, enfim, quem vê a infraestrutura do país sabe que ele é ineficaz. E não serve porque ele cobra muito mais de quem pode pagar menos e muito menos de quem pode pagar mais. A gente pode citar aqui os órgãos. Hoje a Folha de São Paulo, né, traz aquilo que eu tenho tentado denunciar, uma tabela em que fica muito flagrante que o pobre que paga 30% na conta de telefone, paga 30% na conta de energia, enfim, paga sem saber que está pagando na comida, nas coisas todas, no transporte, etc., etc., paga entre 35% e 40% da sua renda média de tributo. E o rico paga nada, paga 3%, 4%. Evidentemente que isso é uma coisa que nos dá uma oportunidade. Porém, é preciso também ter clareza de que a previdência social superonerou a economia formal do país, dado que ela vem quebrando há décadas e a política tangencia, não é, como está fazendo de novo agora, e não enfrenta o debate estrutural de um modelo previdenciário que se sustente para o futuro. Né? Então fizemos remendos, contribuição social sobre o líquido, PIS, COFINS, etc., etc., que isso está gravando muito fortemente a economia formal do país. Então eu sustento, na contramão do debate simplório que infelizmente inferniza a vida brasileira, que nós precisamos fazer uma reforma fiscal, ou seja, uma reforma tributária e previdenciária juntas, de maneira que é possível fazer a proeza de reduzir carga tributária nominal e aumentar a arrecadação. Eu não sou poeta, fui governador do Ceará e tenho muita experiência nessa área. Muitos setores nós fizemos isso, reduzimos tributos pesadamente em alguns casos e passamos a arrecadar mais. Qual é o milagre? Botar 50% da economia que estão fora da formalidade para dentro da formalização. Como é que você acha que seria o primeiro passo? Porque esse é um objetivo de longo prazo, não é uma coisa que você vai conseguir do dia para a noite. Nós temos 2 tarefas. Primeiro, imaginar a solução estratégica e contaminar o debate, né, de cima para baixo. Né? Construir uma vanguarda, vamos dizer, moral e intelectualmente hegemônica no país, que faça as mediações para que o povão confie de que isso é a coisa boa. Passada essa fórmula, que é um jogo mais de inteligência, de universidade, de formadores de opinião, de técnicos, de intelectuais, de legislação internacional comparada, etc. E uma pedagogia muito paciente, embora o prazo tenha que ser determinado, porque a energia política dos 6 primeiros meses se dissipa. No presidencialismo à brasileira,
ela se dissipa e tem que ter, então, uma proposta que esteja madura para entrar no debate formal em 6 meses, deslindar para o bem ou para o mal, para resolver ou esquecer o assunto se não tiver acumulado na sociedade o mérito. E, fundamentalmente, a pedagogia de que isto vai produzir resultados concretos e práticos crescentemente bons para o conjunto da sociedade. Vamos ver como é que eu estou dizendo. A melhor ideia, que não é a melhor técnica, é fazer vinculações. Por exemplo, uma CPMF, que é hostilizada pesadamente pela plutocracia, que usa cartão de crédito e paga 600% de juro. Sabia? Cartão de crédito no Brasil, quem girar, está pagando 600% de juro ao ano. Só no Brasil e pouquíssimos países você pica uma conta de restaurante ou de farmácia de R$50, R$70, R$200 em 4 vezes, 3 vezes. Porque os caras meteram juro pela intoxicação de anos e anos e anos e anos, décadas de inflação. Então você pode perfeitamente criar uma CPMF com uma alíquota de 0,38, fazendo uma faixa de isenção de R$1.500 a R$2.000 até, vamos dizer, por mês de transação em cheque, e botar esse 0,38 partilhando 0,20 para a União, porém vinculando isso ao serviço da dívida. E 0,18 para os estados e municípios, também vinculando isso ao serviço da dívida. Colocando a questão política, porque pronto. Né, hoje em dia... Essa é a questão. Por que eu faço vinculando ao serviço da dívida? Porque o que está em jogo no Brasil, por mais clandestino que se tente manter, é isto. Toda essa sanha terrorista sobre o povo brasileiro, que o senhor Michel Temer lidera, tem uma premissa confessável: recuperar a confiança dos agentes econômicos para fazer. Traduza-se, segurar o galope da dívida pública como proporção do PIB. E vão ser enganados. Atenção, Paulo Scaff, vai tomar na cabeça. Eu fiquei preocupado agora com essa. Bom. É na cabeça. Você sabe, eu estou homenzinho agora. Não, porque o Ciro tem fama, né? Mas é fama injusta. É injusto, temperado. Vai tomar na cabeça, né? Mas eu confesso que eu fiquei preocupado. Eu agora chamo isso de monossílabo tônico. Natália, você. Eu queria saber, na verdade, qual é a sua posição em relação ao Lula e ao PT. Porque parece, você falou na Jovem Pan que você tamparia o nariz para apoiar o Lula, se fosse o caso. Só um minutinho, calma aí. Não, de novo, as pessoas tiram do contexto, e essa é a tragédia da imprensa brasileira, com todo respeito aos aqui presentes. Mas desculpa, Não, mas só porque quando você encaminha a pergunta assim, já reforça uma coisa que não é verdade. O camarada diz assim: entre o Bolsonaro e o Lula você faz o quê? Eu respondi como me veio na cabeça, põe o dedo no nariz e voto no Lula. Ok, não Simples é necessariamente isso, ok, mas existe a possibilidade de você, por exemplo, ser presidente sem apoio do Lula, sem apoio do PT? Há conversas? Como é que Eu quero ser presidente da República com o apoio de todo mundo. Agora, isso eu sei que é um sonho imaterializável. Portanto, eu tenho que ser presidente da República com a maioria da opinião pública. Nesse momento, o establishment do jornalismo brasileiro e as pessoas que querem, os políticos, né, que querem projetar o futuro, lendo pesquisas e tal, todas adredemente tucanocêntricas, todas as pesquisas no Brasil, é muito engraçado porque não se percebe isso. Todas. Então, a Folha de São Paulo, que é o mais independente dos jornais, só para ver a tragédia onde está, faz várias simulações de quadro, todos trocando os tucanos. E como os tucanos estão brigando, eles não sabem, então bota o Alckmin, bota o Mas agora tem muita troca mesmo. Mas só eles. Eles não fazem, eles não veem o cenário, por exemplo, sem o Lula. Sim, ou vamos lá, vamos fazer um cenário até fosse a barra e tal, agora começou a sair. Vamos ver, só os que não estão indigitados na Lava Jato, aí eu ganho. Mas se a gente tira... Aí eu passo a ter grandes protagonismos na pesquisa. Nesse momento, as pesquisas de intenção então, de repare bem, eu quero muito apoio, mas não haverá. Porque a natureza do PT é a natureza do escorpião que atravessa o rio com o sapo. Você conhece a fábula, né? O sapo pede, para quem não conhece, o sapo pede... o escorpião tem uma enchente, pede socorro ao sapo para atravessar a enchente, o sapo, mas se eu for levar você, você vai me ferroar. E o escorpião diz, mas se eu lhe ferroar, eu morro junto. E essa história do o sapo achou razoável, botou ele nas costas, no meio do rio, o ferrão foi no pescoço dele, disse, mas vamos morrer. Pois é, desculpe a minha natureza. A natureza do PT é essa. O PT tem o pior do esquerdismo antigo, que é essa vocação hegemônica, esmagadora. Isso é explícito. O Lula cansou de me dizer, não vejo sentido, você está num partido, o Aldo Rebelo no outro, o Eduardo Campos no outro, eu no outro, nós temos que fazer todo mundo ficar no mesmo partido. Ele disse, o seu, né? Que ele é dono, mas embaixo dele não nasce nada. Ô Ciro, vamos dizer que o Lula não seja candidato. Esses votos do Lula têm que ser herdados por alguém, ou por alguém. Se fala muito que você poderia herdar alguns desses votos, ou muitos desses votos. Mas com esse discurso, você acha que você vai herdar
os votos Eu do não PT? vejo- E mais, eu não há uma vejo possibilidade de juntar você e o Haddad? Essa história do Haddad. Veja, eu acho, ainda hoje o El País publica uma notável Pois é. entrevista minha, menos pelas notáveis respostas, mas pela fidelidade com que eu raramente me leio. Né? Eu quase nunca consigo ler o que eu falei em canto nenhum. Mas hoje eu agradeço ao El País, que é um jornal espanhol, sai essa entrevista. E eu não tenho nada. Espera um pouquinho. 89, eu era prefeito de Fortaleza, o Lula era um maluco. Bem intencionado, diga-se a bem da verdade, eu não tenho a menor dúvida disso, mas eu votei nele no segundo turno. Em 94... No primeiro o você Lula... votou em quem? Hein? No primeiro No você votou? Covas. No Covas. Né? Ah, sim, você era fundador. Eu ajudei a fundar, fui o único governador eleito. Eu era prefeito de Fortaleza na data. Né? Já era prefeito de Fortaleza, o prefeito mais popular do Brasil. Eu tinha já responsabilidades importantes na vida pública. Em 94, os loucos do PT disseram ao Lula que o Plano Real era um truque para ganhar a eleição. E eu liguei, Lula, pede esse teu pessoal, fala com o Aloysio que ele está errado. Pede o pessoal para olhar o que aconteceu na Argentina, na Polônia, na Israel, no Chile. Isso aqui é um negócio para valer. Não tem negócio de coisa, não fica contra isso, entra junto, Isso tenta melar. você estava na Fazenda? Eu me está fazendo. Uhum. Truque, vai ganhar eleição, não sei o que e tal. Bom, 98, eu fui candidato a presidente da República, evidentemente para desmoralizar o Fernando Henrique, para tirar a máscara do Fernando Henrique e ajudar o Lula. Em 2002, eu votei no Lula, no segundo turno. Em 2006, ele mais o Eduardo Campos me deram uma rasteira. Passaram 4 anos dizendo, os dois que eu era o candidato, eu rodando o país, feito um maluco para me legitimar, me viabilizar, chega na véspera, vendo o meu pescoço. E eu, o que é que fiz? Rompi, fui para o outro lado, votei na Dilma. Esses loucos botaram, foi o 2010, Lula. então. Não, estou falando lá em 2006. 2006 eu não fui candidato, 2010. retirei a candidatura e votei no Lula. 2006 foi a reeleição. Votei no Lula. Primeira eleição da 2010, a primeira eleição da Dilma. Inventou a Dilma. Temos clareza, a Dilma não tinha experiência nenhuma, olha no que deu. E eu votei. Pelo jeito você votou no PT todas as A vezes. vida toda. E aí é o seguinte, agora para herdar os eleitores do Lula, eu preciso continuar engolindo. Peraí, quem botou o Michel Temer nesse lugar aí? Lula. Foi o Lula, brincando Eu de sei. Deus. Mas eu estou Então, falando do número de votos de eleitores. Você sim, para ser eleito eu, presidente? Ciro Gomes, vejo o eleitorado brasileiro diferente do que a grande mídia vê. Só posso Por fazer exemplo, eu acho que tem um trade-off, ou seja, uma circulação muito normal e incompreensível para nossos ambientes, de eleitores do Bolsonaro e com o Lula. Aí embaixo, Não na é população grande, mais mas Não, pobre. não, não, isso é verdade. Sim, então, espera um pouquinho. Incrivelmente E eu é quero verdade. construir, eu quero construir uma corrente de opinião, estou dedicado a isso, estou tendo algum êxito, as pessoas estão começando a repetir os fundamentos dessa ideia. E se eu conseguir formar uma corrente de opinião, que tem gente importante já entrando, não na minha candidatura, mas na ideia, eu imediatamente viro uma coisa relevante para o debate. E porque só um minutinho, eu dei assim porque toda hora que a gente fala em eleição, a gente fala no Lula, já falou no Haddad, já falou não sei quem, e ninguém fala na Marina. Pois é. O que é isso? Porque A a Marina- Marina fez uma opção. Ela conhece um pouco a vida brasileira e ela sabe que toda energia jogada agora, eleitoralmente, é nula, é irrelevante. Toda energia jogada agora, sob o ponto de vista eleitoral, é absolutamente nula. Você veja bem, hoje a imprensa inteira e o mundo político inteiro está afirmando que o Lula ganha a eleição no primeiro turno, se dá crédito nas pesquisas. Não, Olha, não, o Lula, no auge dele, nunca ganhou. todo mundo pô. não. Não, peraí. As pesquisas. Todo mundo não. As pesquisas. Eu Não, estou me acho que o colocando Lula- como exceção, Eu então. acho que o Lula é o perdedor. Não, o Lula tem 50%. Se tem mais você olhar a 50% de pesquisa rejeição. com olhar científico, É o impossível olhar ganhar o científico é o seguinte, nível de conhecimento, nível de preferência e nível de rejeição. O Lula, de todos os candidatos hoje, é o que tem a situação mais crítica. Por quê? 100% conhecido, referido em horário nobre da Globo diariamente, de forma inclusive injusta, né? Persecutória. É preferido por 30 a dar crédito ao Datafolha e rejeitado por 50. Como é que vai mudar isso aí? Sim, a rejeição está em queda, mas vamos pegar... Sim, claro, na medida que o cara sobe um pouco, o Lula estava com 16% quando começou a perseguição do Moro. Mas vamos pegar as pesquisas, não as de cenário eleitoral, porque hoje é uma bom. forçação de barra muito Pegue grande. essas aí para você ver. Vamos pegar o potencial de voto. Porque, aliás, nunca houve uma eleição com essa característica. Que se Houve uma apresenta para o ano que parecida. vem. Houve uma parecida, 89. Que E nenhum talvez- instituto que acertou talvez nada. venha a ser Parecida. o mais parecido com o que a gente E vai ter nenhum no ano que instituto vem. acertou absolutamente Mas se nada. vamos pegar essas pesquisas de potencial de voto em que a gente analisa se o cara conhece primeiro, depois se ele votaria ou se ele não votaria Olha, de jeito então, nenhum. aí. Né? Nesse cenário, fica aparentemente mais ou menos claro que você vai ter a ponta direita preenchida por um candidato que hoje é o Bolsonaro,
que uma coisa que a gente nunca teve antes, pelo menos Não é verdade. um candidato de direita. Quem você Em compara? 89, uma pessoa muito Enéas. mais respeitável. Não, o Enéas não. O Enéas não conseguiu sair da caricatura de falar rápido. Nunca ninguém entendeu que havia uma ideologia muito importante ali. Mas, o Bolsonaro Mas quem representou essa chupa direita... muito da ideologia do Enéas, né? Sim, mas o Bolsonaro não calça o sapato do Ronaldo Caiado, Sim, mas que o Caiado, nasce da UDR. mas o Caiado nunca saiu de Sim, 3%. e o Bolsonaro também não vai sair. Você acha? Ah, não tenho a menor dúvida. Então você acha que a ponta-direita não está ocupada? Não, a Perigoso. conta direita será ocupada pelo Alckmin. Ou o Dória, e o Dória? Mas você É não... quem? Mas não aguenta. Ele tá- em dezembro, ele tá em ficando dezembro, mais quando ele começar a fazer extremista, né? o Ele plano, tá apostando em dezembro, nisso. quando ele começar a fazer o plano, de cair a ficha, né, que é antigo, de que O ele vai ouro, sair em caiu o abril, vai sair em abril, o que ele entregou? O que é que o credencia? Não, Da tem sua o- própria vaidade. Tem jato d'água pelo morador de rua. É claro. Demolir casa com gente Demolir com dentro. gente dentro. É isso aí. Bom, mas- Então, repare, o que é que o habilita, né, um provinciano tosco, nada na cabeça, né? Então, eu trabalho sempre, não é pelo que eu desejo, eu trabalho pelo cenário mais hostil. Eu acho que o Alckmin unifica o pensamento à direita no Brasil porque é respeitável, Mas você acha que ele vai comer os votos do Bolsonaro? sem nenhuma dúvida. Porque o Bolsonaro O comeu Alckmin. os votos do Alckmin, Não, o Bolsonaro está comendo, nesse momento, os votos que é historicamente do de PSDB. direita do PSDB. Só que isso é um pit stop. A população, nesse momento, não está pensando em votar. A população está pensando em dizer, seu bando de filho da puta, Mas eu não quero saber de nenhum. Sim, Quem é que eu é o leio mais isso diariamente escroto, nos quem é o comentários que do Mas mais... aí Mas o Dória não se apresenta como o Mas gestor. ele pensa que engana quem, pô? O Sei problema lá, é que o Dória... ele enganou, Não, tem enganado. Mas ele enganou na eleição. E o Dória não Ele veio enganou mais na do eleição aqui para PSDB, nós. né? Porque o Dória Haddad, não o vira Haddad não é o candidato Ciro do Gomes, PSDB. nem fez um estágiozinho comigo. Não é que eu seja ninguém, não, mas o cara se deixar imolar, como a Dilma se deixou imolar, por uma quadrilha, sem nem sequer chamar o povo, ir para a rua, mesmo impopular como estava, não tomou um gesto para fazer. Você imagina, com a caneta dela, sem precisar de Congresso, ela chama o governador de Minas, o governador do Rio, o governador do Rio Grande do Sul e diz, quer resolver o problema dos seus estados? Vou consolidar a dívida dos 4 aqui. Agora acaba com essa conversa de impeachment, que não dá nem para trabalhar. Sabe que dia tinha passado o impeachment? Nunca. Você fica chocado com a falta de gente nas ruas, com tudo isso que está acontecendo no Congresso? eu fico doído, mas eu entendo. por quê? É desesperança? É desconfiança, está todo mundo com o pé atrás. Porque repare bem, se a gente tomar o quadro, como o povo o viu mais recentemente, você tem uma presidenta caçada, com o ex-presidente popularíssimo enrolado em 1000 coisas, ainda que possa ser e deva ser presumido inocente, e o outro lado, que representava a alternativa, de metade do país, enrolado mais ainda. Então o povo vai dizer, que é isso? Eu vou agora para a rua, vou defender quem? Os artistas começaram com o movimento de eleição direta, os políticos não podiam ir. Vê se pode. Vê se pode, os políticos não podem ir para o movimento, e quem decide são os políticos. Então, assim, o país está num momento catatônico, e eu entendo, o povo não é culpado disso não, a culpa é nossa. Mas esse momento, você acha que é um momento único? Ele é uma repetição de um momento que já aconteceu? Há uma transformação real na política, nessa crise? Você tem sementes das coisas fenomenológicas de 64, isso, portanto, não é um momento único. Você tem um esgarçamento absoluto do pensamento à esquerda, o poder exercitado pelo assim chamado esquerda falhou e uma direita sai do armário e começa a responder de forma simplória, contundente, inteligível para as grandes questões populares. Violência urbana, corrupção. Então o cara faz 3 frases e resolve a parada. Bolsonaro. Isso, ele é catártico, mas isso é um pit stop, você vai me cobrar depois. Eu penso, conhecendo o Brasil como eu conheço, que isso é um pit stop. Era o seguinte, vamos lá, Zona Sul do Rio de Janeiro pelo outro lado. Eleição do Lula, reeleição do Lula contra Alckmin, né? 2006. sim. Eleição do Lula. Eu era casado com a Patrícia, morava no Rio de Janeiro, entre Brasília, Fortaleza e Rio, e nossa convivência era na Zona Sul do Rio. Eu não achava um eleitor do Lula e não achava um eleitor do Alckmin. Todo mundo é Luiz Helena. Por quê? Porque é fácil. Quem ia votar no Lula tinha que explicar o mensalão recém-acontecido. Quem ia votar no Alckmin tinha que explicar que o cara da Opus Dei, reacionário, ultra-provinciano, não sei o que e tal. Então eu saio do debate e voto na Luiz Helena. Mas você não acha que o Bolsonaro ele venceu Cadê a Luiz Helena no processo um fator, nacional? Não, eu ia te perguntar isso. um fator Está em limitante? Alagoas, boa pessoa e tal.
Mas você não acha que o Bolsonaro ele venceu ele saiu, deixou de ser um cacareco, deixou de ser um Enéas? Nunca chamei ele de cacareco nem de Enéas. Inclusive você se deu bem com ele no Congresso. Ele interpreta o discurso que mais me interessou nos 4 anos trágicos que eu fui deputado. Foi o pior momento da minha 38 anos longeva vida pública. Botar o paletó e a gravata para ir todo dia para aquele negócio, não fazer nada, dar um dia de serviço para o povo, foi a pior desgraça da minha carreira. Bom, fui, cumpri minha tarefa e tal. E o único discurso que me fez parar para assistir foi dele. Felizmente ele não botou nenhuma palavra dele no discurso, ele apenas pegou as manchetes e editoriais de todos os jornalões do Brasil, todos. Então, assim, Folha de São Paulo, 26 de abril de 1960, 26 de fevereiro, né? 26 de março de 1964. Ou os militares assumam estarão traindo o legado de Caxias. Estado de São Paulo, assumam agora ou peçam para cagar e saiam. Né? E assim, o Jornal do Brasil, a mesma coisa. O Globo, é agora ou nunca. As forças militares têm que salvar o Brasil e tal. E ele fez esse discurso solene. Isso para me atender, porque ia haver um confronto, porque ele ia mostrar umas fotos de um cidadão que o Marighella, o Lamarca, tinha matado pelas costas, não sei o que e tal, e o Genuíno ia brigar, e eu fiz lá um acordo, e eles desarmaram essa bomba, e ele substituiu essa fala por isso aí, e disse que votou em mim. Em 2012, eu tenho todas as razões para acreditar. Mas repare bem, na hora que você vai decidir quem é que vai tomar conta do Exército, é um capitão que vai tomar conta do Exército, um capitão sem qualificação militar que eu estou dizendo, um homem, quem é que vai administrar o país, um cara que nunca administrou uma bodega. Mas isso, depois da experiência trágica da Dilma. Você não acha que isso é capaz de ter 10%, 15% do eleitorado? 10% pode ter. Mas que se você... Não, tudo bem. Eu não tenho, portanto, é importantíssimo ter. É muito importante. Eu acho que se eu tivesse 10 agora, a conversa já estava diferente. Eu vou ter. Já tive 11% 2 vezes. Não é? Só fui candidato 2 vezes. Chegou até 16. Já cheguei até 16. Então eu sei. Foi e nada. esse Ciro candidato pela terceira vez? O que ele tem a ver com o candidato pela primeira vez, com a segunda vez? Ele com 60 anos. O que você aprendeu? O que você vai jogar na campanha? O que você está fazendo emitir? Uma coisa que eu aprendi é que não adianta reclamar da imprensa, porque, diz Winston Churchill, um político reclamar da imprensa é como um marinheiro reclamar do mar. Então, isso eu aprendi. Estou brincando. Enfim. Acabei de começar aqui, enfiei várias alfinetes, mas não brigo mais, vai ficar zangado, não sei o quê, vendidos e não sei o quê, entregues ao... Mas será que mais pertinho da campanha você vai manter esse humor? Pelo contrário. Porque como dos caras que estão aí todos, só quem sabe o tamanho da merda sou eu. Desculpa as palavras, mas nós estamos numa conversa na sala. Claro. Foi o que você me disse. Pode falar na sala. Só quem sabe o tamanho sou eu. Então, eu quero... Os caras aí todos são quem? Esses todos. Imagina, Marina. Chama Marina, minha querida amiga, gente muito boa, decente, espírito público, gosta do povo. Alckmin, Lula. Não tem a menor ideia. Nem do que está acontecendo, nem do que vem por aí. Mas você não acha que é muita pretensão, não? Não é, não. Entre nós. O problema é o seguinte, eu ia explicar antes que você chamasse a atenção. O problema é o seguinte, não é mérito meu. É o desastre da decadência política desse momento brasileiro. Ciro, mas esses Porque os caras que sabem fazer estão desmoralizados. O Serra está desmoralizado, o Serra sabe ler, conhece a vida do país, conhece os números, sabe a situação, sabe o que espera o próximo presidente da República, vai estar fora do combate. Mas o que espera o próximo presidente? Uma situação de liquidez muito grave, uma pressão inflacionária gigantesca, né? Uma série de colapsos, porque nós estamos chegando no fundo do poço. E eu disse muitas vezes durante o processo de golpe que lá nos Estados Unidos tem esse think tank chamado Conselho das Américas, eles chamam lá, tem CIA no meio e tal, mas é transparente, chama e tal. Tá bom, eu vou falar, vocês estão querendo colher melancia de pé de jaca. Colher melancia de pé de jaca, isso vai arrebentar. Esses caras, o PMDB fazer austeridade fiscal, coitado da tradutora, só no outro país. Já imaginou? Ciro, eu fico pensando, como é que a resposta, eu sei que talvez eleitoralmente talvez não seja tão relevante assim, mas tem um monte de coisa surgindo, movimento feminista, ambientalista cada vez mais forte, coisas interessantes, pautas identitárias, etc. Você acha que essa candidatura nova em relação às antigas responde não. melhor a esses anseios? Nem a minha, nem a de ninguém. A que melhor representa pela negação, pelo nonsense, pela omissão é a Marina. É um moralismo difuso, é um ambientalismo difuso, que não se obriga a explicar como é que vai fundar, onde é que vai ser a base energética do país, como é que a gente vai resolver o problema, né, do financiamento da Previdência.
Aí ela pode perfeitamente dizer, porque ela sabe que o povo não sabe as consequências disso, por Roberto Setúbal e para a irmã dele, que vai fazer a independência do Banco Central, leia-se, vão entregar o Banco Central formalmente ao Itaú, porque agora o Temer entregou a um agente de lá. Ela não responde a outros anseios. A única concretude que eu conheço da Marina é essa. Mas não existe um possível programa que não seja, seja neoliberal. Veja bem, ela é uma pessoa respeitabilíssima e eu provoco porque quero bem e respeito. Tá certo? Eu não consigo, por exemplo, chamar o Bolsonaro para um debate. Eu não sei o que, é que nós vamos discutir. A não ser isso. Eu digo, meu irmão, tu acha mesmo que se fosse fácil desse jeito, alguém não tinha resolvido? Vai ser prefeito do Rio, cara. Não, 26 anos. Anos. Muito obrigado. Ah, não quer não? Não. Então quer que tenha como presidente? Eu voto lá no Rio de Janeiro. Também. É isso. Já tem um que a gente não gosta. Mas o Brasil ficou assim, cara. O Brasil ficou assim. Então, experiência anterior, por exemplo, o Levi, experiência anterior, quebrou o Rio de Janeiro. Então, veio ser ministro da Fazenda, da Dilma. Mas você não acha importante uma mudança então, nesse acho muito aspecto? importante. Agora, repare bem, o que é que o estamento político brasileiro está fazendo como resposta a esse fenômeno real? Metendo o distritão, que vai liquidar qualquer processo de participação. Aliás, é a Cecília do Lago, que está nos ouvindo e vendo, não, pois é, pergunta mas por isso que a gente precisa... O que você acha da reforma política? Ó, pessoal que está em casa, a Cecília do Lago, o que você pensa da reforma política que traz o distritão como transição para o distrital misto? O distrital misto é uma mentira, porque seria razoável para o país. O que eles estão, na prática, pondo em vigor já para estas eleições? O distritão. O que é o distritão? Eles pegam essa queixa justa do fenômeno Tiririca, do fenômeno Cacareco no passado, que é o camarada que tem muito voto por uma notoriedade, e por ter muito voto pelos termos profissionais, elege 3 ou 4 que não são conhecidos. Mas é um caso. É 10%. Sim, é evidente, é menos de 10%. Aí, então eles pegam esse pretexto que dissemina-se na população, que tem e eles vão fazer agora uma coisa que é muito fácil de explicar. Quem serão os deputados? Serão os 71 mais votados de São Paulo. Não é justo isso não? Pergunta. Então vamos ver como é que a humanidade faz. O Afeganistão faz, um país que eu nunca ouvi falar o nome. Pitcairn, Ilhas Pitcairn. E qual é o Voilô? Vanuatu. Vanuatu. Esses 3 países usam isso. Mas o que é isso, então? Você simplesmente, eu fiz o cálculo, você simplesmente, com esse sistema, mata o jovem, mata o voto identitário, minoria, claro. Mata qualquer voto identitário, mata tudo. E fica só a exacerbação do poder econômico e quem é muito famoso? O religioso e o artista. Ou um velho. Você imagina, eu no Ceará ganho todos. O rico. O rico, né? Eles vão proibir que o rico bota dinheiro dele. Mas você acha que passa? Porque... Já passou. Não, na comissão passou muito apertado. Já passou. Ou seja, nenhuma esperança de renovação na Vamos política. Vamos ver. O acordo está feito. PSDB, PT, PMDB e DEM. Nós outros não temos força para confrontar. PSDB e PT de novo juntos. Na mesma malaquice. Mas eles não iriam no distrital misto? Aliás, o PT votou no Eunício Oliveira agora. Nós dizemos que teve um golpe, queremos que a população entenda que e houve mesmo um golpe de Estado. Quem fez o golpe formalmente foi o Senado e o PT votou na direção do Senado do PMDB que fez o golpe. Claro. E eu tenho que bajular o PT porque, vai pro diabo, chega. Já que nós estamos falando em PT, o Lula, aqui onde você está sentado, quando eu perguntei por que essa rixa eterna, essa falta de compreensão, de falta de entendimento, e agora com o caso da Venezuela, então ficou mais exacerbado, essa rivalidade, essa falta de entendimento entre PT e PSOL. Como é que você vê o PSOL? O PSOL é o PT de raiz. De um tempo maravilhoso em que você podia se eleger denunciando as mazelas sociais e a corrupção dos outros. Aí o PT vai para o poder, não muda as mazelas, a não ser atenua, e de forma relevante, respeitabilíssima. O gasto social subiu, para não dizer que não fala de flores. Né? O governo do Lula subiu o gasto social de 15% para 22% do PIB. Isso é o mais importante movimento desde o Getúlio. Então, houve esse aí, aconteceu. Tem muita coisa boa. Estava lá, ajudei a fazer. Né? Agora, a partir daí, o resto simplesmente foi igual. A política econômica a mesma. E aí você começa, então, a ter a contradição da corrupção. E o pessoal sai praticamente todo do PT para refundar os tempos bons, né, do idealismo. E o Lula se incomoda com isso. Aí diz assim, eles vão ter que aprender a governar o Rio. Eu quero ver. Você viu o programa? Eu vi teu programa, claro. E o Lula virou isso, um cara arrogante, não dá bola para ninguém,
E ele pensa que é Deus ainda, e não é mais. Só para deixar claro, você é candidato com ou sem Lula candidato? Eu sou candidato dependendo de uma única circunstância. O PDT, o meu partido, decidir que eu sou. Mas o presidente já disse que você é pré-candidato. Perfeitamente, mas pode se arrepender, é justo, né? Então vamos manter a condicionante. Imagina, se eu chego lá perto por 5%, né, vai ser um estouro. Mas qual que é o teu... exatamente, eu queria chegar nesse ponto. Qual que é o teu plano de voo? Essa eleição está para mim. Está para mim. Assim, parece jactância, não é. Eu sou um homem vivido, sou muito vivido, muito experiente, acredito que eu cultivo muita humildade. É raro que eu diga uma coisa dessa, mas essa eleição está para mim, por quê? Porque as pessoas, na hora de votar, elas vão precisar de respostas concretas para os problemas, vão precisar de experiência anterior. Por quê? Porque isso é a negação da tragédia que Dilma e Temer produziram. Isso é o trend. Então, a eleição majoritária está resolvida de véspera. Existe um trend que já disse o que é que vai ganhar. Faça pesquisa para você ver. E aí quem ganha, quem melhor interpreta esse trend já posto. Então, eu sou um velho ganhador de eleições, conheço muito como é que funciona essas coisas e tal. Por que eu não ganhei a eleição em 2002? Porque não podia ganhar. Eu não estava pronto para ganhar, eu não tinha base social para ganhar. Hoje, eu posso ser o cara que restaure, né, o ideário progressista sem o custo da inexperiência juvenil. Se você tivesse ficado rouco aquele dia em Salvador, em 2002, você acha que você teria ganho? Você acha que aquilo teve centralidade na cabeça de ninguém? A campanha? Não teve nada. Teve coisa nenhuma. A campanha vinha assim, aí houve um jantar em São Paulo. Fernando Henrique chamou um jantar e nesse jantar e havia amigos meus que me contaram, decidiu-se ali que vão te matar. Estava o João Roberto, seu visitante circunstancial. Exatamente. Estava o Antônio Hermílio de Moraes, estava o Roberto Setúbal, estava o Fernando Henrique, e ele falou, esse louco vai ganhar a eleição. Já me chama logo de louco, eu era o garoto prodígio, quando ele pediu para eu ser desesperadamente o ministro da Fazenda, saindo do governo do Ceará, onde era o governador mais popular, ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, o Ceará hoje tem a melhor educação do país, enfim. Você substituiu o Recupero? Eu substituí o Recupero. Pois bem, só para as pessoas eu era o garoto prodígio da política brasileira. E nesse jantar resolveram me matar. E o avisado resolvi ajudar. Quer, então foda-se. Por quê? O Caetano Veloso tirou isso para mim, me revelou para mim. Você se suicidou, Ciro. Porque eu sabia que aquilo estava vindo para cima de mim e eu pensei, o que é que eu vou fazer agora? Vou conciliar com isso? Cara, nós visitamos o doutor Olavo. Eu mais o Mangabeira. Visitamos o doutor Olavo. Olha, você é o único candidato, Olavo Setúbal, pai do Roberto. Você é o único cara que está falando as coisas. Eu tenho um programa de 87 páginas que tem detalhes de modelo tributário, modelo previdenciário, o único. Você é o único cara, eu estou interessado nisso aí. Ele tinha veleidade, espírito público e tal. Aí me chamou para almoçar, e lá fui eu. E aí esse programa de previdência, e agora, doutor Olavo vai me distinguir aqui um almoço e tal, do Tivita da Veja me chamou, né, para almoçar, e parece que agora vai o negócio, eu estou virando comensal dos homens, né? Aí, quando acaba, ele vai muito gentilmente nos levar até a porta e diz assim, olha, para ganhar a eleição você vai lá e diga o que você quiser, mas se você ganhar, volte aqui para se entender conosco, senão a gente lhe derruba. Nossa. Esses ouvidos aqui ouviram essa, que é a terra de comer. Então, eu não tenho mais... Mas agora? Não aconteceria a mesma coisa? Sim. Imagina o mercado no dia seguinte da eleição do mas Ciro. Tem um mercado faltando mas tem uma fissura aí no mercado. Tem? No mercado? Tem, entre os empresários peraí, entre os empresários, melhor entre dizendo. Porque o mercado é dito financeiro. Então não tem. Comigo, o mercado financeiro me veta. Não teria carta aos brasileiros. Mas você tem algumas coisas. Hoje, o Brasil está se desindustrializando de forma grave. Só quem está falando sobre isso sou eu. Só quem está com uma proposta de reversão desse quadro sou eu. E isso é central no meu modelo. Mas era no da Dilma também. Não, a Dilma era clientelismo. E viu-se agora, a história dos campeões era corrupção. Concordo. Tá? No meu caso, não é. Qual é o critério? São os grandes blocos que são deficitários e onde o Brasil tem expertise técnica e, enfim, factual. Então, vamos lá, petróleo e gás, complexo industrial do petróleo e gás, o complexo industrial da saúde, o complexo industrial do agronegócio e o complexo industrial da defesa. Eu estou estudando com detalhes o que é que nós vamos fazer nesse negócio aí. Isso é o coração do projeto de reindustrialização do Brasil, que teve 33% do PIB industrial em 80 e hoje é 8%. Nós voltamos ao valor de 1910. E isso aconteceu durante Fernando Henrique e Lula. Então, o Lula foi um bom presidente? Foi, mas o país estruturalmente só definhou.
Só quero avisar que nós estamos recebendo perguntas. O pessoal em casa pode mandar perguntas. Qual o endereço mesmo? facebook.com/Trajano, twitter.com/Trajano. Mas é Trajano ou Ultrajano? Ultrajano. Só para ajudar. Eu sei. Foi uma sacanagem que eu arrumei também. Muito boa, muito boa. Gostou? É. Agora, a Natália quase não está falando. Na verdade, eu queria perguntar se você não acha que há um descrédito geral na política, mas há um descrédito especial em relação à esquerda. Hoje em dia, enfim, nos debates ou nas ciências, em qualquer lugar, você ser de esquerda pega muito mal. Você não acha que isso te... Não olhe o Brasil a partir dos olhos do filtro, vamos dizer, de São Paulo. Certo? Porque o centro da desmoralização da esquerda petista é aqui. Nós, no PDT, ganhamos as eleições. Estamos agora ganhando eleição em Manaus. Estamos ganhando eleição em Amazonas, com o Amazonino Mendes do PDT. Nós ganhamos a eleição em Natal, com a reeleição do nosso prefeito no primeiro turno. Amazonino, né? PDT, ok, mas é do PDT. Ele está no PDT. Ok, mas é do PDT. E o Eduardo Braga é do PMDB, do Temer e do PSDB e tal. Meu velho amigo também. Mas lá nós estamos ganhando com a Amazonina. Então, no Ceará, nós ganhamos. Ganhamos todas. Nós ganhamos 87% dos eleitores do Estado. Nesta eleição agora. Agora, o Haddad não ir para o segundo turno Freixo. é um problema aqui. O Freixo é de esquerda mesmo? Vamos devagar. devagar. Ok, é de esquerda o cara que se autorrefere selo? Como é que alguém governa uma cidade como Rio de Janeiro com aquela intransigência juvenil? As pessoas percebem isso. Só quem elegeria o Crivella era o Freixo. Quer dizer que era uma pessoa? Não, excelente pessoa. Excelente pessoa. Mas só quem permitiria uma cidade como Rio de Janeiro eleger um pastor da Igreja Universal, prefeito, foi a estreiteza política do Freixo. Mas a cidade de Rio de Janeiro já elegeu coisas que vão Não comemorar. é bem verdade não, viu? Não é bem verdade não. Por quê? Me diga aí quais são os exemplos. Não, mas a cidade do Rio de Janeiro tem características. Toda cidade tem características O próprias. pior momento que o Rio passou foi com um grande brasileiro, Saturnino. Quebrou o Rio de Janeiro e tal. Jogou a chave O problema do Rio fora. é outro. É. O problema do Rio não é a eleição, não. Pelo contrário, as pessoas que se elegem no Rio são razoavelmente muito boas. Cara, falando em Rio de Janeiro, você está no PDT, que é um partido fundado pelo Brizola. Isso. Né? Meu velho amigo, de quem fui colega. O último voto dele para presidente foi em mim, para minha honra. Queria que você falasse um pouco do Brizola, porque esse PDT que está aí não tem nada a ver com o PDT brizolista, Não, de tem, formação. Tem. Houve um problema com a morte do Brizola. Então o PDT sentiu a pancada, sentiu no peito, no coração. Mas a raiz está aí, eu estou vendo, estou encontrando as pessoas. Você vai no Rio Grande do Sul, onde sempre teve uma coisa, o PDT está explodindo de sucesso. Lá, e é com a turma boa, turma velhos amigos. Marido da Dilma. Não, ele não está. Carlos Araújo não está no PDT? Mas está o Pompeu de Matos, tá? Agora entrou um prefeito de Canoas que vai ser vai ser nosso governador. Enfim, nós temos 17 candidatos a governador. Então, o PDT sofreu o baque da morte do Brizola, qualquer partido sentiria a morte do seu grande líder, como foi o Brizola, especialmente pelo estilo dele, mas nesse momento é uma coisa viva no país. O que é que preciso fazer? É restaurar a homogeneidade ideológica. O PDT, para mim, era Abdias do Nascimento, Sim. era Darcy Ribeiro, eram quadros maravilhosos. Tudo bem. Aí César Maia, Saturnino Braga, Marcelo Alencar, tudo isso era PDT, do seu tempo. Tudo é, traidores, mas tudo bem. Do nosso tempo, sim. César Maia foi... É. Traíram o Brizola. Todos saíram do PDT. Todos saíram do PDT. Todos eles. Marcelo Alencar. Mas repare, então hoje tem uma turma nova. Ok, está tudo certo, não é aquela turma, mas tem uma raiz aí e, fundamentalmente, há uma disposição do Lupe e da direção de restaurar a disciplina. Então nós tínhamos 3 senadores, 2 votaram com o golpe, nós botamos 2 para fora. Sabe o pobre metido a besta, botamos 2 para fora. Agora... E o PT se conciliou com o Eunício Oliveira e o PMDB. Quantos deputados você acha que o PDT vai conseguir eleger na... vai ser uma grande bancada. Mas vai priorizar a eleição para governador ou vai privilegiar a eleição para deputado? Não há essa contradição, não. Nós estamos trabalhando para ter governador em máximo de estado possível. Hoje já temos candidatos em 17. Mas você não acha que, especialmente se o Distrito passar, você vai precisar ter... Puxador de voto não vai fazer mais sentido, mas você necessariamente vai ter que ter candidatos muito fortes. Sim, né? sim. Repare, mas tem tantos quadros. Todos assim. nós, como acontecerá uma hiperfragmentação, é o processo de 89, vai se repetir muito parecido, com a diferença que são eleições casadas e lá é uma eleição escoteira, mas também não tem vinculação de votos. Então, só para esclarecer isso que você acabou de dizer, talvez para o público,
com hiperfragmentação, você está apostando haverá no primeiro 6 turno, candidatos com mais de 10%. 6. 6. Vai para o segundo turno com Só quantos? para a gente entender. 15, 17, a preço de hoje. Tipo 89. E pode acontecer... Quem seriam os 6? Vamos lá, vamos aceitar para argumentar Lula, Bolsonaro, para respeitar as pesquisas, Marina, definitivamente não é o Aécio, acho que será o Alckmin, só lá vai 4, eu e... Chico Alencar, do pessoal. Não é provável que tenha. Você acha que o Dória sai pelo PMDB, como o Ele Temer tá está aí, Pelo tentando? DEM, estou falando uma associação. Pelo DEM. Pelo Pelo DEM. DEM, ele com o Rodrigo Não, é que o Maia. Temer agora Será que ele convidou. Se antagoniza for com candidato, Alckmin? Será que saindo ele do antagoniza? PSDB, abandonando a Prefeitura de São Paulo e mudando de partido tudo no mesmo dia, ele não faz 2 pontos. Também acho. Porque o Alckmin, imagina, governador de São Paulo. Ele não faz 2 pontos, é o que eu estou lhe dizendo. O povo não é burro, cara. O povo não é burro. Então, fragmentação, 6 candidatos, com o Sim, primeiro aí turno. começa o debate. Quer dizer, Eu fica estou parecido com a conseguindo ver o França. começo. Pronto. E nós não podemos nos martirizar, porque a França passou por um processo, e eu fui para lá observar, conversei com várias pessoas, enfim. E tive 12 candidatos a presidente, os 4 primeiros, nenhum de partido. Sim. Embora, por exemplo, o Macron era do Partido Socialista, foi ministro do Hollande, e Tudo veio bem, e interpreta a turma aqui. Ele fala um francesinho porco e ruim no teleprompter, o Dória, saudando o Macron a Como partir... se ele fosse... Todo mundo quer ser o Macron, né? Francamente. Mas você acha que você é o Macron? Assim, sociologicamente, sem dúvida. Ah, mas ele tinha apoio Agora do não mercado. existe Ele tinha isso. apoio do mercado. Ele Mas era o cara repare, saído repare da bem. Mas da por que Hot repare bem. Shield. Ele foi ministro da Fazenda, não Ele foi? foi... Não, na Fazenda não. Não, e Fazenda era o não. cara que saiu da Hot Ministro- Shield. Tinha Eu todo fui um- ministro da Fazenda, eu, por exemplo, fui governador, e o problema no Brasil é que o setor financeiro perdeu a conta. O André Lara Rezende escreveu recentemente um ensaio, e ninguém pode Dos juros suspeitar altos. do André Lara Rezende. Isso é uma coisa que eu estou dizendo faz 100 anos. Não há ajuste fiscal possível com esta política brasileira de juros. Sem explicação, nós estamos perdendo uma janela de oportunidade de ouro em que o juro internacional é negativo. Já já não será mais, o Brasil vai tomar uma turbulência violenta, daqui a pouco aquece a economia americana, como está dando indicadores, vão sair do juro negativo, e aqui nós estamos deflacionando os indicadores, cacete, os caras com juro de 9,25% ao ano. Qual é a explicação disso? Então, repare, se você quiser ser vassalo dessa gente, eu sugiro economizar, não fecha essa porcaria, atrapalhei liga o para o teu Roberto Setúbal e pergunta o que ele quer, e vamos fazer. Você estava falando, então, a eleição presidencial, Não faz 6 sentido. candidatos. fragmentado, 6 Seis candidatos. E a eleição para a Câmara? Afinal, acho que porque agora, se você não tiver 172 deputados, você não termina o mandato. Mas você não vai me comparar com o Michel Temer, né, porra? Não. A Dilma não Repare terminou. bem, nem com a Dilma, por favor. Eu fui deputado estadual de oposição, fui deputado líder de governo, eu fui parlamentar federal, eu fui prefeito, lidei com uma Câmara de 41 vereadores, fui ministro da Fazenda, lidei com o Congresso Nacional, fui ministro da Integração Nacional, lidei com o Congresso Nacional, temas tormentosos, São Francisco, Pacto Federativo dilacerado, Bahia violenta contra, Minas Gerais contra, e eu ali conversando, negociando, viabilizei o projeto. Eu sou do ramo, cara. Esse doidão que estão querendo explicar, porque não dá para dizer que eu sou corrupto, incompetente, isso não existe, não. Eu sou indignado, sou apaixonado. Mas você ok. acha que é só falta de habilidade ou o sistema que é inviável? O sistema tem uma contradição dele. Tem uma contradição nele, que é o seguinte: o órgão monopolista do desenho institucional não tem nenhuma responsabilidade com a sanidade dos negócios públicos. Sim. Então eu era deputado, minha casa votou para derrubar a CPMF, subtraindo 70 bilhões de reais do dia para a noite do orçamento, e 12 dias úteis depois votou para regulamentar a emenda 29, que impunha mais 70 bilhões de reais adicionais à saúde. Ou o movimento relativo de menos mais 140 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro no orçamento americano. Não, e agora quem Repare, então ganhar com não uma tem PEC responsabilidade. Não, mas peraí, esse é o pra problema. rever. Deixado solto, o Congresso é assim, presa de lobbies, grupos de pressão, da plutocracia, etc, etc. Deixado solto. Agora, por que você tem que deixar solto? E por que a relação tem que ser corrupta e fisiológica? Eu também conheço o Congresso bastante bem. Congresso como esse. Esse daí vai Dizem pegar que o o dinheiro caminho da sobe. roça.
Esse Congresso vai pegar o caminho da roça. Você acha que vai ter a reeleição baixa? Anota aí, vai ser Mesmo por com baixo distrital? 60% de renovação, pode chegar a 80%. Mas Mesmo quem com vem... Para uma renovação para pior. Vamos ajudar. Pode piorar. Pode piorar. Pode piorar. Mas a Mais renovação um Congresso. no Brasil é só do prenome. O sobrenome, renovação na Câmara no Brasil costuma ser só o prenome. Mas repare. Você acha que o sobrenome está lá? Não, Repare bem, então vamos continuar o Os Andrada estão raciocínio. desde o Império. Senão nós caímos numa coisa cínica que nos faz acreditar que as coisas têm que ser assim mesmo. E eu me recuso. Psicologicamente não faz sentido a minha vida se eu acreditasse nisso. Minha geração ganhou todas. Por isso é que eu sou assim, muito crente na política, no milagre que a política pode fazer. Quando a gente sabia o que queria, nós fomos lá e encaramos. Era raso o consenso? Era. Eleição direta, anistia, constituinte e tal. Fomos lá e fizemos. Eu já estou no passo seguinte do enfrentamento da inflação, que também parecia uma fatalidade irremovível da vida brasileira. Eu estava lá ajudando a fazer. Nós ganhamos todas. Eu acredito. Agora, vamos lá. A lógica de impasse tem isso e o executivo é o responsável pela sanidade do negócio do Estado. Como é que você resolve isso na história brasileira? 6 primeiros meses, todos os presidentes, sem exceção de nenhum, até os malucos, tipo Collor, que se elegeu com 10 deputados do PRN, tinham o poder do planeta inteiro na mão. Senão, nós cairíamos na seguinte pergunta irrespondível. Qual foi a proposta que o Fernando Henrique fez que nós temos que responsabilizar o Congresso porque não passou? Em geral, Passou os presidentes tudo. não apresentam uma proposta quando Não tem acham que não vai proposta, passar. porque é tudo microprojeto de poder. Não tem, aí que está o jogo. Você não tem negócio de não passar. Pode não passar, porque numa democracia é assim. Em geral, Mas não. e o jogo? E o jogo, a identificação de quem está do lado de quem, e a informação à população, e a energização da política, e fazer política depois da eleição, botar o povo na jogada. Então essa é a primeira questão, aproveitar os 6 mágicos primeiros meses. Segundo, propor pouca coisa. No meu caso são 2, reforma fiscal, como já tentei descrever, e reforma política. Qual? Hein? Qual reforma política? Falo já. Terceiro, para sair do impasse da coisa de não funcionar. Terceiro, negociar. E o caminho da negociação na tradição brasileira mais eficaz é uma política de governadores. A Dilma se deixa imolar com a federação quebrada por culpa da União Central. São Paulo está com a receita líquida menor do que a despesa corrente líquida. Por que não quebrou ainda como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro? Porque o Alckmin, nesses milagres que São Paulo consegue do poder, pegou uma liminar aberrante do Supremo Tribunal Federal, ou de um ministro do Supremo Tribunal Federal, provavelmente todo mundo sabe quem é, e passou 8 meses sem pagar a dívida. Moleza. O Lula comprou a nossa caixa superfaturada para o Banco do Brasil e São Paulo levou aí um bocado de R$ bilhão. Ok, mas vamos lá. O jogo é este. Traz os governadores e faz uma reestruturação dessas dívidas com coisas corretas. Aí você tá maluco? Vai emitir dinheiro? Não, cara, eu fiz isso. O governador do Ceará, eu esterilizei 100% da dívida mobiliária do Estado, professora. Esterilizei, Agora... não, comprei do mercado com deságio de 35%, antes 15 anos do vencimento. Porque isso eu tenho espírito público. Laura. Eu trabalho pelo Estado, não é pelo meu mandatinho. Agora, não, uma pergunta é a seguinte, na sua reforma fiscal tem que ter uma revisão dessa PEC, do teto, dos gastos. Essa ou não? revisão da PEC Porque se aí você imporá, tem que ter 3/5 do essa Congresso, revisão da PEC não se é imporá maioria simples, agora. né? Não, também acho. Esta mas PEC é uma talvez- aberração inominável. Mas Só um esse- maluco, isso é que é doido, Também uma elite acho. enlouquecida como a Também nossa, acho. no mundo financeiro, Fim da picada. aprova um negócio desse. Você sabe o que é? O seguinte, tem dinheiro da você Noruega, desvincula da pela ONU. primeira vez, dialeticamente, na história da humanidade, a despesa pública da Receita. Não, Você é desvincula. surreal. E Não. deixa a principal despesa, a mais antissocial e inexplicável de todos, livre de qualquer controle. Mas precisa de 3/5 do Congresso. Sim, perfeitamente. Agora faça o seguinte, vamos situar o que vai acontecer. Esse perfeitamente aí que é o Gil Vines. Não, Buziles é o seguinte, lá em janeiro de 2019, as universidades estarão fechadas. Simples assim. Bom, já Os tá. hospitais A estarão ciência- fechados. A ciência com 0 recurso. A ciência ainda é uma coisa em abstrato, que faz um mal grande, mas eu estou dizendo é que os hospitais federais estarão fechando. que vão ter que Você acha que rever, esse vão. Congresso que aprovou problema vai é- desaprovar? Ligeiro. Talvez. Depende do executivo, cara. Até porque eles vão ficar Essa é a também sem questão. emenda. E eu quero agregar a quarta energia. Nós precisamos praticar o que está escrito na Constituição Federal Brasileira. E que a elite brasileira, que adora corromper político, para fazer discurso moralista depois, tipo, né, os grandes jornalões e tal, que tem 0 compromisso com a ética, o que é que a gente tem que fazer? Plebiscito e referendo. Nosso povo só vai amadurecer quando a gente chamar para discutir. Meu irmão, vem cá. Olha aqui a Previdência, está aqui os números. Você quer deixar para o seu filho uma poupança ou uma dívida?
Eu conheço o povo brasileiro, o povo vai dizer, não, uma poupança. Então, pera cá, vamos aqui, ó. Já que você conhece o povo brasileiro, tem um povo que está sofrendo muito, que é o povo indígena. Sim. Eu queria saber qual a sua proposta para a demarcação das terras indígenas. Veja, há um problema Aliás, a pergunta não é minha, sim. é do Caetano Biasi. Há uma questão antropológica que o manual de fazer está dado. Não tem que inovar, tem que acelerar, tá certo? Que é identificar as populações tradicionais, demarcar, etc., e rapidamente, quanto possível, etc. Porém, há no Brasil, como isso virou um certo fast track, um atalho, um caminho mais rápido, há uma grande demanda por terra para trabalhar. E hoje você tem, como é um fast track, quer dizer, conseguir um status diferente. Então você pega o seguinte, tem populações que não sendo propriamente indígenas, para acessar com razão a terra, se atribuem a essa faculdade e saem da grande demanda por terra. Então a grande questão, você tem que tocar a reforma agrária, que é uma agenda do século XIX, e você tem que fazer as coisas acontecerem pelas razões próprias delas mesmas. E acabar com essa história. Quilombola. Quilombola é uma coisa real. Você tem populações egressas de populações negras, foragidas da escravidão, etc, etc. Isso tudo antropologicamente, culturalmente, você descobre, identifica e faz a coisa, e o que tem que fazer é apoiar. Agora, a luta pela terra tem que ser distinta disso. E tem que ter a sua derradeira prioridade por causa disso em si mesmo. Compreende? O Bolsonaro acha que os quilombolas são muito gordinhos, né, que ficam lá. Pois é. Agora você não esqueceu. E eu que sou o doidão. Qual que é a reforma política que você chegou a um dos Eu só estou pontos? preocupado com duas coisas. Financiamento. Então é pouca Financiamento, coisa. duas. Na política só. Tanta Ó, coisa. surgiu a reforma Na agrária aí política, na também. reforma agrária já Reforma sabe. agrária, Não, na olha reforma aqui, ó, política. detalhezinho, Na reforma né? política. na Eu reforma estou preocupado. Aí é culpa É minha. só isso. Culpa minha aqui. Tá, puxei tá a bom. Com a relação entre dinheiro e política e com o dia seguinte da promessa mentirosa. Certo. Por quê? Porque esta é a agenda do povo. Essa é a agenda do povo. A elite acha que existe uma engenhoca institucional, imaginária, ou na legislação internacional comparada, ou em Tocqueville, ou em Montesquieu, ainda não lido propriamente e tal, existiria uma engenhoca que vai substituir a ausência de um cidadão treinado, ocupado em fazer o seu representante se comportar em fidelidade à sua delegação. O nome disso é que é democracia. Nós não temos democracia. Nós temos o mais longevo período democrático da história brasileira, foi esse agora, 27 anos. Então nós temos uma democracia de baixa cidadania, de baixo treinamento cidadão. E o povo não é culpado disso, não, a culpa é nossa, aqui de cima. Então, dinheiro e política. Aí você tem um grande debate para fazer, para não esticar muita conversa, eu advogo que neste momento, para purgar essa onda toda, nós deveríamos fazer exclusivo financiamento público de campanhas. Mas isso não abre Uma discussão que é o seguinte, a turma do Caixa 2 faz o seguinte discurso. A turma do Caixa 2, os milionários, os barões, os que subornam, etc, abre o seguinte debate. Porra, um país está faltando dinheiro para tudo, não tem dinheiro para o hospital, agora vai dar dinheiro para a política fazer campanha? Já perdemos a discussão, mas essa é a minha opinião. Né? E veja que eu... Distribuído igualmente entre os partidos? Não, tem ou cada critérios. Tem partido critérios. resolve? Eu advogo que deveria ser one man, one vote e o critério deveria ser voto. Eles não vão fazer isso. Eles vão fazer naturalmente pelas bancadas federais, que é para poder... Tudo que está sendo feito é feito para dar um atalho para essa turma da Lava Jato escapar da eleição. Sim. Então, a segunda questão é o recall. Juntar com plebiscito e referendo o recall, em que nós, ao lado dos documentos, ficha corrida, etc., que a gente registra na Justiça Eleitoral, a gente seria obrigado a fazer um registro de questões programáticas. Ali para não ter estelionato eleitoral. De maneira que, se você prometer isso e fizer outro, um conjunto de eleitores apurado pela Justiça Eleitoral pode desconstituir um mandato. Isso são remédios para não usar, mas funciona. Para o executivo. Tipo a Dilma fazer ajuste fiscal em 2015. Não, prometeu uma coisa, exatamente. Para recall. Claro. O Ciro, você acha... Aí cabe, percebe? Foi. Não foi um recall, foi um golpe. Não Só foi um que não recall, foi, foi um por isso golpe, que eu porque ela não quis cometeu colocar nenhum crime essa. de responsabilidade. Exato. A não sua foi. inquietude de trocar de partido várias vezes, como é que você acha que isso... Pegue qualquer um e me cobre. Como você acha que o pessoal enxerga isso? Quer dizer, o Ciro, afinal, de que partido é? Eu sou do PDT. Não, por que trocou tantas vezes de partido? E como é uma história desagradável, uma tragédia pessoal minha e política, eu estou pedindo às pessoas para duas coisas. Primeiro, por que só de mim cobram isso? A nossa querida Marina, perfeita, intocável, etc., trocou de partido 4 vezes em 3 meses. Em 3 anos.
Por quê? É porque a Marina não presta? Não, porque ela fica escondida atrás da árvore. Não é que ela não presta, é o seguinte, ela colidiu com o PT, que era o partido dela, da tradição dela, ela colidiu com o PT, ela acha que o PT passou da conta na corrupção, ela acha que o PT mentiu nas estratégias conforme ela pensou e saiu. Aí saiu, foi pro PV. Aí chegou lá, Deus com o Pena, que é meu amigo, conterrâneo e tal, não sei o que e tal, e o Pena foi para o Alckmin, então ela colidiu com isso. Aí ela foi para o PSB, para ser vice do Eduardo Campos, e com uma filiação democrática, não sei o que, tu inventa umas coisas quando são os outros, comigo não. Né? Aí faz não sei o que, aí confusão, ela fez o dela, a rede. E demorou a fazer. E fez. Não, é 4 partidos. E eu tenho 38 anos, estou inteirando 38 anos de vida pública. 2 vezes deputado estadual, prefeito, governador. Deixa eu terminar aqui, só porque essa aqui é legítima defesa. Aí assim, para não esticar a minha conversa, escolha uma. Só por causa do Lula e da minha fidelidade ao Brasil, eu fui expulso de 2 partidos. O PPS, Partido Popular Socialista, que ao ver um operário, pela primeira vez na história da América Latina, se eleger presidente da República, se aliou ao PFL para ficar contra. E eu faço o quê? Aí o Roberto, eu fico lá. Roberto Freire. E o Roberto me expulsa, bota para fora. Bota para fora os meus amigos todos, não me botou para fora, botou todos os meus amigos, expulsou. Aí o Arraes me chama para o PSB. Aí eu vou para o PSB, que é mais ou menos Partido Socialista Brasileiro. Em tese, Partido Popular Socialista. Os nomes hoje em dia. Aí vai para Partido Socialista Brasileiro. Ainda nada aqui está a minha coerência. Aí eu chego no PSB, convidado pelo doutor Arraes, um grande brasileiro, meu querido amigo Eduardo Campos, etc, etc. Tinha acabado de tomar do Garotinho o partido. Que teve como candidato a presidente da República o Garotinho. E o meu amigo Roberto Amaral disse que o candidato que tinha o programa mais progressista. Ah, certamente. Tudo bem, vamos lá. Aí chega 2006, eu candidato a presidente da República no PSB, liderando as pesquisas. O Lula se acerta com o Eduardo Campos e bota o guiso no gato. E diz assim, você vai fazer o quê? Nós vamos lançar a Dilma. Tudo bem. Estou vendo aqui uma grande sacanagem acontecer, mas acima da minha questão está o Brasil. Contem comigo. Só para... Peraí. Aí votamos na Dilma. Entramos no governo, participamos do governo. O Eduardo Campos brigava com a Dilma, eu ia lá na Dilma não sei o que tá. Dilma, Ciro, o cara pediu 6 bilhões de reais, só deu para dar 3. As pessoas não sabem da vida. E eu sei da vida. Aí, tal, não sei o que e tal. Chega na véspera da eleição, Eduardo Campos resolve ser candidato a presidente contra a Dilma. Aí faz o quê? Me bota para fora. É um forró bodó do campo. E me bota para fora. E eu que sou o incoerente. Mas como ele te botou para fora? Sim, pega assim, chama. Filho, eu vou ser candidato. Se você não pode me apoiar, porque você tem a palavra lá, Eduardo, isso é desleal, isso está incorreto e tal. Então, eu vou fazer o seguinte, na boa, eu dou uma carta de anuência e vocês saem com toda a sua turma. Mas o acordo... Assim mesmo. O acordo ali justamente não era esse... Qual? De 2010, quando você saiu do... Eduardo Campos não trocou a candidatura de 2010 pela candidatura de 2014? É evidente que não. É evidente que não, porque o plano na cabeça do Lula era Lula do lugar da reeleição da Dilma. Sim. Esse era o plano. E o Lula está dizendo para algumas pessoas que o maior erro da vida dele foi não ter tomado a reeleição da Dilma para ele próprio. Isso é assim, para quem não sabe, fico eu com a carga. Mas é importante que pergunte para você. É claro que é, está tudo certo. Senão, porque tem uma coisa... Agora, veja bem, ineditismos. 82 mil reais eram as pensões que eu teria direito. Ex-governador, ex-deputado, ex-prefeito. Nunca aceitei receber. Só eu. Ele só não falou de uma coisa que ele me falou na entrada aqui. Falou, ministro, governador, nunca deputado, respondi o prefeito, nem para ser absolvido. Foi comentarista esportivo. Fui. 3 anos. Os créditos de ouro do rádio, time que nunca perdeu. Zé Maria Félix, meu irmão querido, morreu já. Sim, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre a Lava Jato, o papel que ela vai ter nos próximos anos, se você for presidente, e há alguma coisa que o presidente pode ou deve fazer diferente? Ela poderá ser referida no futuro como uma virada, uma página histórica da vida brasileira, em que finalmente o patrimonialismo escabroso, que faz a impunidade ser o prêmio da corrupção dos grandes, teria acabado. Entretanto, eu quero aguardar o tempo da história ainda para acreditar que isso vai acontecer. Sabe por quê? Eu sou muito velho, muito vivido, eu já vi muitas essas coisas. A Satyagraha foi uma operação encantadora tal como essa. Prenderam o Daniel Dantas.
acusaram tudo, formalizaram tudo. Tinha um delegado valentão que dava entrevista todo dia, aliás, hoje está condenado, foragido fora do país. Tinha o procurador valentão, tal, que tinha até um jeitão assim meio quasímodo, né? Meio tal, assim, bem religioso, bem como é Torquemada. Também foi afastado da procuradoria. E o acusado anda com um atestado de bons antecedentes para sempre, dado pela justiça brasileira, pelas nulidades todas que se praticaram, enfim. Esta tem potencial para não ser assim, mas também já tem a sementes para ser assim. Já avançou muito mais, né? Mas tem sementes para não ser assim. Daqui a pouco, pela primeira vez, vai começar a chegar nos tribunais coisas. Já tem 30% de sentenças reformadas. E se eles conseguirem abrir o... Agora, me incomoda, como brasileiro, que a justiça seja personalizada num único juiz. Está errado, não está não? Então, seja bem, o país tem corrupção, tem problema para todo lado, e só um juiz federal é o danadão. Agora, você acha que houve abusos Isso tá que poderiam errado, ter sido... completamente. Desde o executivo... Vamos dar 2 exemplos que vão causar nulidades ao seu tempo. Por exemplo, vazar gravação ilegal do presidente da República. Isso é crime. Isso não é negócio que se peça desculpa, não. Isso é crime. O que deveria ter sido feito, digamos, desde o executivo? Simplesmente, a lei diz tudo claro. Interrompida a gravação autorizada pela justiça até aquela hora, o que for feito tem que ser destruído. Está escrito na lei. Não, mas pelo Das interceptações. Havendo menção à autoridade que tenha fórum, que a turma chama privilegiado, eu não considero privilegiado, não, porque esse negócio aí é uma cápsula de minúsculo para o Supremo. E é uma instância única. Eu, por exemplo, não quero jamais ser julgado numa instância única. Mas vamos lá. Então, o que aconteceu? Pilhado a presidência da República, ele tinha que ter lacrado e ter imediatamente mandado para o Supremo Tribunal Federal. Ele faz o quê? Entrega para o William Bonner. Sim, mas desde o governo havia coisas que poderiam ter sido feitas em relação a esses... Do governo? Abusos, Como é que o governo age com a Lava Jato? Por exemplo, um presidente da República inteirado da sua autoridade, escorada na Constituição, desacata o liminar que proíbe nomear um ministro. Não respeita, não obedece e manda um ofício ao presidente do Supremo dizendo que aquilo é um abuso de autoridade e que, por ordem constitucional, não pode dar acatamento faz àquilo. Que nem o Renan, né? O Renan não atende. Mas eu sou professor de Direito, então não custa nada. O Lula, aquilo foi o maior disparate que eu já vi na minha vida pública. Quero dizer a bem da verdade. Se a Dilma nomear o Lula ministro, foi o maior disparate que eu já vi na minha vida pública. Porque das duas, uma. Ou ela confessa, como aconteceu, que não tem autoridade nenhuma e chama o chefe dela para tomar conta logo ali dentro, e isso acabou com o restinho de autoridade que ela teria, ou o Lula tem uma chave para o problema que tinha que ser dentro do governo e não podia ser fora. E pior ainda, a cápsula de minúsculo mais grave é o Lula está sendo nomeado para fugir de um juiz severo porque confia na impunidade que o Supremo vai dar para ele. Ainda nesse Lava Jato, nessa... Isto dito, o ministro não pode dar uma liminar proibindo um presidente da República de nomear um ministro. Porque a Constituição é explícita. É de livre nomeação. Se fala muito que nós vivemos uma ditadura do judiciário. Você acha que é um protecionismo em relação ao Aécio? Há uma inclinação de classe no judiciário brasileiro flagrante. Não, e que não é nova, né? Se não, olhar pretos, há uma pobres, inclinação de classe no judiciário periferia, brasileiro. E eu cito sempre o velho Rui. O velho Rui Barbosa dizia que o judiciário é o poder que mais tem faltado da República. Ainda ontem alguém me cobrou que não foi golpe, porque foi o Congresso que derrubou. Eu contei uma historinha pro cara. Só dia 4 de abril, dia 2 de abril de 64, eu ando, né? Porque a história é que ajuda a gente a não cometer as bobagens. Você pode usar o slogan do Brizola, já que está no PDT. Eu venho de longe. Eu venho de longe. Gostava de falar isso. Eu venho de longe. Pois bem, em 2 de abril de 64, eu tinha 7 anos, mas eu sei ler, né? Então, em 2 de abril de 64, o presidente do Senado, Lauro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência da República porque o presidente evadiu-se do país. Foi chamado de canalha, algo assim, pelo Tancredo. O Tancredo Neves gritava, eu tenho esse áudio, o Tancredo gritava, canalha, canalha, tá vendo? Porque esse negócio aí, nem todo mundo que fala palavras duras é propriamente um destrambelhado. Tancredo, de vez em quando eu cito. Não, pois bem, e deu posse ao Ranieri Mazzilli, pela linha da Constituição. O Ranieri Mazzilli convoca uma eleição indireta pelo Congresso, assim como a Constituição diz, e o Congresso Nacional, com o voto do Juscelino Kubitschek, vota no Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco para presidente da República. E 1000 ações entraram no Supremo e o Supremo até hoje não julgou. Foi ou não foi um golpe 64? Alguém duvida ainda hoje? Até a Globo pediu desculpa. Até a Globo. Bolsonaro disse que não, mas... Do Bolsonaro não conta, né? Mas conta, tudo bem. O fato é que ele narra isso aqui que eu estou dizendo.
O protocolo foi seguido mesmo. É evidente que depois, em 68, aí já atos institucionais, o AI2 já começa a não seguir protocolo nenhum. Mas eu queria voltar num ponto que, pelo que eu entendi do seu plano de voo, uma vez ganha a presidência, você tem 6 meses para botar esses 4 pontos que você mencionou aí em pé, mas formalmente na Câmara, no Congresso, como você pretende fazer isso? É montando uma aliança com partidos como o PMDB, que está no poder desde que os militares saíram, não importa quem tenha sido presidente? Eu pretendo montar uma aliança com maioria simples, maioria absoluta, para governar. Porque o meu governo tentará a reforma e será testemunhado pelo conjunto da sociedade que eu vou dar o máximo que eu tiver de força política, de capacidade de liderar, de mediar, de dialogar, de conhecer, de trazer experiências internacionais, universidade. Não vou ter parte prévia, vou estar nesses assuntos de reforma como chefe de Estado. Mas vou montar uma aliança para governar, maioria simples. Você tem já na tua cabeça quem seria mais ou menos essa aliança? O meu campo é o centro à esquerda. É o centro à Centrão esquerda. estaria totalmente fora. Não, você sabe, por exemplo, o PP, vai fazer o quê? Vou deixar o PP pulando na área? Vem para mim. Eu não sou bobo, não, eu sou o cara do ramo. Vem para mim, eu quero que venha logo na eleição. Aí vai ter o quê? O PSD, o Kassab vai fazer o quê? Se o Serra não for candidato e tal, vai fazer o quê? Vem para mim. Alguma parte do Não Centrão... sei se ele vai vir ou não, estou dizendo que não tem problema para mim. Entendi. O problema aí é qual é o cimento disso. Qual é a natureza, né, do cimento disso. Esse é o problema. Você acha que não dá para governar sem fazer isso? Sem fazer aliança não é possível nem é bom. A não ser, vamos lá, que eu imagino que houvesse um fenômeno. Eu sou eleito no primeiro turno com 80% e o povão me dá 2/3 do Congresso. E na hora de formar o ministério, como pergunta aqui, como pergunta aqui a Guida, você formaria o ministério também com essas concessões? Eu estou falando do Congresso. Nem em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. Eu já fui governador. Quantas mulheres têm no seu ministério? Não sei quantos terá lá no mais que o Temer governo. na posse, né? Eu digo... Não, é fácil. Eu digo o que eu já fiz. Eu, prefeito de Fortaleza, que é a 5ª maior cidade, São Paulo talvez não dê bola para isso, mas Fortaleza é a 5ª cidade brasileira, metade dos meus secretários eram mulheres. Eu, governador do Ceará, que é o 8º estado brasileiro, metade dos meus secretários eram mulheres. Eu tinha força política para isso, e isso é uma coisa que me agradou muito. Eu não fiz por concessão, não. Eram extraordinárias competências e representativas e me ajudaram extraordinariamente. Eu, evidentemente, quero fazer um governo feminino, porque isso é importante, porque é a maioria da população. Simples assim. Agora, sem competência não vai não. E seriedade. São esses 2 requisitos. O resto, não tem problema nenhum. Mas... Partido, vai indicar? Isso é normal. É normal, a gente tem que entender que é normal. Então você não quero ser o dono do país, nem o chefe da República, nem o ditador. Os partidos vão me indicar pessoas, mas no meu governo, a ABIN será extraordinariamente reforçada. Eu não sei trabalhar sem informação. Haverá uma estrutura de contra-inteligência muito poderosa, né? Inclusive ver propaganda estrangeira feita por canalhas brasileiros replicando aqui para desestabilizar o governo. Eu conheço a Primavera Árabe, eu sei o que está acontecendo na Venezuela e comigo não. Mas então, você acha que houve alguma coisa desse sentido, 2013, né? Em junho, você acredita? impeachment? Você tem dúvida? Não. Você tem acha dúvida? que junho... 3 razões se reuniram para derrubar Dilma. Nenhuma delas tem a ver com crime. Ela se desconstitui pela mentira, pela marquetagem, mas 3 razões óbvias. A primeira razão, não em ordem de importância, apenas em ordem de apresentação. Os sindicatos políticos, do A ao Z, e o que é constrangedor, queria que ela entrasse para frear a Lava Jato. Do A ao Z. Com L, inclusive, no meio. Né? Entre o A e o Z está o L, de Lula. Né? Para botar um fim nos abusos da Lava Jato e pedindo dela isso. Ela deu para trás, não travou e não quis fazer. Primeira razão, em ordem de apresentação. A segunda razão, o centro do mercado, vendo o descalabro fiscal e vendo o galope acelerado da proporção dívida-PIB, quer tomar o orçamento para gerar os excedentes a qualquer preço e custo. Mas isso ela já estava fazendo para eles. Não estava nada. Tá. Cortou. Aqui. Quando ela caiu, o déficit que ela pediu ao Congresso e eles não deram era de 96 bilhões. Então ela não estava fazendo coisa nenhuma. Não, claro, mas cortou 35% de investimento público em 2015. Mais que o ajuste que o Temer diz que faz. Sim, tudo bem. O fato é que ela sinalizou por uma proporção, um galope insustentável. Então esse grande mercado, aspas, queria... Eu converso com ele. Queria mais, né? Queria até mais. Eu converso com ele. Não, rapaz, a renúncia fiscal de 84 bilhões em 2013.
Não, sim. 84 bilhões de Que renúncia ela fiscal em fez da 2013. exoneração, mas aí para eles, para a própria Fiesp, que O depois fato é o foi lá seguinte, pedir o golpe. não, mas a Fiesp é só boneco de ventríloco. A Fiesp é boneco de ventríloco. Pois é. Eu converso com os ventrílocos. Eu sei quem são os ventrílocos. O Paulo Scaff é boneco de ventríloco. É um sem indústria. E está disposto a fazer qualquer besteira. Por isso que eu fiz a brincadeira aqui. Meu amigo, não estou querendo perder a amizade dele, não. Mas não pode mais fazer isso, não, com o país. Continua. Bom, e o terceiro é internacional, claramente. Imediato, a lei de partilha do petróleo. Por muito menos disso, derrubaram o Mossadegh no Irã. Quem conhece a história, no dia da votação da lei de partilha, eu estava lá na comissão. E eu falei, está lá nos anais da Câmara, isso aqui, por menos disso, derrubaram o Mossadegh, primeiro-ministro do Irã, e dando passagem a tudo que aconteceu depois no Irã, que agora estabilizou de um jeito, enfim, pouco importa agora que eu vou ser presidente, eu tenho que respeitar isso. Pré-sal, ou seja... Né? Mas, basicamente, o alinhamento internacional do Brasil, a sustentação da Venezuela, petróleo de novo, o alinhamento com Rússia, com China, com Índia, um país aqui no Ocidente, fazendo jogo global com Índia, Rússia, China. Mas você acha que junho de 2013 tem alguma coisa a ver com isso? Daqui 30 anos vão liberar os documentos americanos e a gente vai ler tudinho. Ou todo mundo não sabe que em 64 tinha um porta-aviões parado na frente do Porto do Rio de Janeiro. Tem E o Lincoln Gordon, que eu conheci pessoalmente, não estava Você acertando não respondeu Kennedy no gravações que eu ouvi. O quê? Sobre 2013. Que tem? Junho de 2013. Qual é a leitura que você faz de junho? O que foi? Teve alguma coisa a ver com isso? Foi um As movimento... manifestações? As Manifestações são um sintoma daquilo que começou a acontecer e que aconteceu lá atrás como um velho filme. Quando o Fernando Henrique manipulou o real para se reeleger, ele quebrou o país 3 vezes e desvalorizou o câmbio. E aí, isso provocou esse filme aí. Né? 99. Inflação, preços relativos sobem sensíveis a câmbio, juro alto, o Armínio Fraga entra e faz aquela coisa que até hoje está em vigor aí, e o país não tem mais inteligência econômica. É um piloto automático estúpido. Foi um estelionato eleitoral também. Completamente. E o Lula faz a mesma coisa, assentado em 2 fenômenos que deram a ele uma escalada de consumo também felicitante para o povo e mais consistente do que o Fernando Henrique, mas igualmente insustentável. Primeiro, por um componente especulativo, a taxa de câmbio, quando o Lula tomou posse, estava no equivalente a que seria hoje R$ 9,20. E ele entregou para a Dilma com R$ 1,75. Isso é potencialmente enriquecedor. Isso estimula a renda relativa das pessoas, porque os preços a gente não compra dólar, mas come pão. Pão é trigo. Tudo é relativizado ao câmbio. Então, estou tentando explicar isso aí nas universidades por onde eu tenho andado. E segundo, o ciclo de commodities. Então, nós estamos vendendo, quando o Lula entrega para a Dilma, uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38. Quando o Lula entrega para a Dilma, estamos vendendo um barril de petróleo a 110. É o Maduro agora aí. Por que o Maduro está desastrado? Porque com o Chaves, petróleo a $110, gastaram por conta, todo mundo fica feliz, parece que agora vai, etc, etc. O petróleo caiu para $30 quando a Dilma foi derrubada, e a Venezuela, pior do que o Brasil, é monocultura, só tem petróleo. Então, o Brasil, 2013 é a insatisfação econômica. 2013 é isso, aí começa já. E aí tem um conjunto de coisas que é Copa das Confederações e imprensa internacional, né? Que vem para o Brasil e você começa... E a Dilma se desconstituiu, né? Ela foi se desconstituindo. Vou fazer um jogo rápido atendendo ao pessoal que está nos vendo. Tipo pim-pam-pum assim. Uhum. E o Ciro vai mesmo, né? Desde aquele tempo do rádio. O que você pensa do exemplo português? O que está acontecendo em Portugal? É uma experiência muito interessante. Eu, inclusive, vou ser recebido por eles em janeiro. Eu pedi para ser em janeiro. Eu estou indo para lá amanhã, viu? Eu tenho ido sempre. Tem um voo diário Fortaleza-Lisboa, que são... Dá vontade de não voltar mais. Só com passagem de ida. Dá vontade de não voltar mais. Não, mas volta, por favor. Não, porque está muito bom lá. Mas lá está arrumado. E está arrumado na direção, com a ferramentaria oposta ao que esses idiotas neo-tacheristas, mofados, estão tentando aplicar no Brasil. Sem austeridade, reduziram o déficit fiscal para menor déficit. Expandir a economia, porque, repare, dívida versus PIB é uma fração de numerador dívida e denominador PIB. Se PIB deprime, dívida versus PIB explode. E aí receita pública, com a economia caindo, deprime. Aí você vai ter um desequilíbrio fiscal com juros lá em cima, do período democrático. E o que me choca é com que despudor uma fração da nossa elite defende essa estupidez. Não, que prejudica ela própria. Não, é isso. Eu pensava, é manipulação. Depois eu vi o episódio Globo, eu vi que não é pior do que manipulação, é intoxicação ideológica. Você imaginava... Eles tomaram dinheiro em dólar do Fernando Henrique, a 1 por 1, para fazer um não tradable, vender sinal de TV a cabo.
Quando o Fernando Henrique desvalorizou o Câmara, eles quebraram, cara. E eu dizia para a Mira, tiro então, no Mira, pé mesmo. isso vai quebrar. Terrorista, quer ganhar eleição em cima do terror, Mira, isso vai ficar constrangedor para você. Mas vamos lá. Aí, depois muda de Você ideia, imaginava- passa a defender as outras coisas. também ninguém Atendendo o cobra. nosso pessoal aqui, você imaginava um dia em Portugal, o Partido Comunista, Socialista, Frente de Bloco de Esquerda, Bloco de Esquerda. Esquerda, todo mundo se juntando. Eles se juntaram para fazer a Revolução dos Cravos. É isso que uma história deles. é que parlamentarismo Não, é mas muito é uma história diferente, né? deles. É uma história deles. Eles se juntaram para fazer a Revolução dos Cravos. O Otelo, que era o comunista de lá, era muito radical, foi o primeiro que rompeu. Mas, modernamente, é o único país, fora a Alemanha, que nunca entrou nessa, e a Inglaterra, que preferiu o atalho de sair da Europa, mas é o único país que está na contramão do ritual. Que não tem extrema-direita, inclusive. Assim, Foi comparado sufocada, com foi os sufocada. outros. Foi sufocada. Outra coisa, Eleitoralmente, Vamos falar de droga, legalização das drogas. Não é o Agora presidente vamos da falar do Uruguai. Não é o sua presidente da opinião República pessoal. que faz. Eu acho o seguinte, que maconha, o usuário, assim, é uma droga leve e que faz menos mal do que álcool. E é uma hipocrisia você ter o álcool legal e a maconha não ser. Porém, não consigo entender que traficante não seja um criminoso a ser combatido fortemente, Inclusive de maconha. inclusive de maconha. Quem pergunta isso aqui é o Pedro Bomba. E a sua política, quer dizer, não sei se até que ponto o presidente, claro que o presidente pode intervir. O acolhimento dos refugiados, nós estamos aí com problemas sérios. O Brasil é um país que, de um lado, foi construído na sua vitalidade extraordinária por migrantes. Todos nós aqui temos algum migrante atrás, nem que seja um negro africano, né, trazido à força. Mas, fundamentalmente, o Brasil tem uma diáspora em função do nosso desastre socioeconômico, em que há milhões de brasileiros espalhados pelo mundo afora. Como é que a gente pode ter uma atitude diferente que não seja de acolhimento? Acolhimento generoso, fraterno. A humanidade está hoje com 65 milhões de refugiados. É a pior quantidade de refugiados da história. Você viu aquele vídeo do Cícero em Copacabana agredindo um sírio que Um veio? sírio. Um sírio. Eu vi. Hoje Como teve é uma que- esquirrada em Pois Copacabana. é, hein? não, agora, como é que a gente favor, reage a isso? O fascismo tem que ser reprimido. O fascismo tem que ser reprimido, em todas as suas expressões. Eu fui governador e mataram aqui, um grupo de neonazistas matou um cearense a chutes aqui. E eu até cometi uma coisa, porque chamei os caras de viado. E, evidentemente, isso reproduz cultura, eu já aprendi isso. Mas eu não quis chamá-los de homossexuais, eu quis chamar da pior coisa que eu imaginei na época. Ou seja, você está reciclado para essa eleição agora, né? Eu estou mais velho, eu aprendi, Mais velho. eu não posso Você errar. vem de longe, como diz A o minha outro, né? responsabilidade aumentou muito. Né? E eu sou do tipo do cara que eu não vendo a alma para me eleger. Não vendo a alma, não vou vender. Só vou presidente para fazer história. Eu vou para quebrar ou ser quebrado. Pode anotar aqui. Você acha que é um aumento do fascismo no geral, no Brasil? Sim, sim. O colapso da esquerda, assim autorreferida, tira do armário uma direita que, a partir de 64, pelo menos da crítica unânime, né, até dos editoriais que defenderam, que pediram, né, então você fica uma coisa assim exacerbadamente unânime, mas isso não era de verdade. E também não foi feito um trabalho de memória. Não, claro, nós como não em fizemos outros aqui lugares, uma coisa né? para valer e tal. Você tem mais gente vivendo hoje no Brasil que não viveu, Não viveu, do Mas que... isso é uma coisa Mas, interessante. fundamentalmente, Muito o mais. apelo à ordem se deve a dois fatores. Um fator doméstico, que é o medo da violência na rua. Todo mundo foi assaltado no Brasil. Não sei se alguém é uma exceção aqui, não. Não. Você nunca foi. Não, Eu ainda eu, não, não, eu ia ainda dizer que eu... Nossa, eu fui a única, se então, Se já. tivesse Você exceção, já foi, eu já fui. 3 vezes. Pois é, eu já fui assaltado no Concentrou Rio. tudo na Laura. Pois é, Rio todo de mundo Janeiro. no Brasil já foi assaltado, a meninada está com medo, anda com celular falso para dar para o bandido e tal. Você, Pô, na lista então dos você nossos tem essa. problemas da violência, você acha que está? Na percepção popular, o emprego é o primeiro e a violência Segurança vem ali em pública. empate. E a segurança pública? E Qual saúde? qual é a política, assim, dado esse encarceramento também Haverá em no meu massa, governo a um crise nas Ministério da prisões? Segurança. E eu vou mudar a legislação. E como mudar esse encarceramento estúpido que... Pois é, Esses haverá uma massacres. comutação de pena de todo mundo que tiver pena pequena e que não fez Mas violência, será que essa será história da comutada a pena para legalização- esvaziar os presídios, substituindo por penas alternativas. Mas será que essa coisa da guerra às PCC drogas, não vai gostar esse O argumento... PCC não vai gostar disso. É, eu sei. Eu vou pedir a cada um E a eu quero, última eu quero pergunta. cortar o pescoço dessas organizações criminosas. Você tinha opção de pergunta, né, Eu Natália? tenho uma linha. Não, porque, olha, vamos dar 1h30 de programa. Eu sei que o Ciro tem um jantar. Não, eu tenho uma conversa com o professor Bressa Ah, é? Pereira, mas Eu sei que fosse um jantar. Manda um abraço para ele. mando sim. Aliás, o professor Bressa tem dos colocados, tem escrito coisas, É, nós dado estamos entrevista. trabalhando Muito esse interessante. manifesto Brasil Nação, eu sou signatário, estou ajudando a pensar essas coisas.
Toledo. O que você acha que acontece com o governo Temer e com essa reforma política? Ou seja, em que cenário vai se dar a eleição? O Temer ainda pode cair. Ainda pode cair. Menos... Em que condição? A segunda denúncia, se o Janot conseguir fazê-la sob influência da delação premiada do Funaro, que era o doleiro operador deles, e do Eduardo Cunha, que sabe toda a roubalheira, porque roubaram juntos muitos anos, fica impossível para esse Congresso sustentar, porque aí já começa a correr risco. Hoje, a Globo invadiu o horário da novela, com os deputados fazendo. Eu tenho um deputado lá na minha cidade, em Sobral, Moses Rodrigues. O camarada votou, parecia que ele queria dizer assim, entenda aí, entenda aí o que, que eu vou fazer, não precisa dizer. Na próxima, acho que ele já não aguenta mais. E assim, a parte importante dele, porque a cara do trânsfuga é essa, a cara do picareta é essa, não vai se autoimolar para ser solidário como essa visita da futura Procuradora-Geral ao Jaburu na terça-feira à noite. Perderam a noção, perderam a compostura. Sabe, essas coisas, elas deslustram a confiança da sociedade nas instituições. Isso é 10 horas da noite. É um Dodge na garagem. Uma senhora, Procuradora-Geral da República, promotora da defesa do interesse ingenuidade? público. Não, ingenuidade não, despudor. Falta de acatamento, de respeito à opinião pública. E a majestade do cargo. Pronto, já me lasquei com a próxima. Natália. Mas não vou ficar calado não. Não é possível a Natália queria fazer mais. Aí passa no nariz da sociedade brasileira que foi para lá para conversar sobre a hora e o dia da posse. Porra, por que não pede uma audiência às 10 horas da manhã? As noitadas do Jaburu devem ser interessantes. Estão animadas, né? Não, eu tenho uma só que é um tema que é muito caro. O Gilmar Mendes, domingo. O ministro do Supremo Tribunal Federal vai domingo à noite, sem agenda, acertar com o cara. No dia seguinte, o cara entra com a suspeição que ele vai julgar do procurador, aí dá uma entrevista que o procurador é o mais despreparado. Isso está tudo errado. Isso é uma baderna, isso é uma anarquia. Isso nós precisamos consertar. A autoridade precisa ser restaurada no Brasil. Minha pergunta é se você faria a regulamentação dos meios. Não. Como é que você lidaria com a questão da imprensa que você critica tanto? Como eu lidei? Eu fui governador. Por que eu estou falando isso? É porque conversa fiada de político não merece mais confiança de ninguém. Portanto, é melhor dar exemplo. Eu peguei o Sistema Globo violentamente contra mim, os 3 jornais da cidade todos contra mim, porque o Tasso, meu antecessor, cortou as verbas, demitiu 600 assim chamados jornalistas da folha de pagamento do pessoal. E havia uma procuração para o jornal Ala receber 0,x do orçamento do Estado. Então, esculhambação geral, e pegamos ali, eu sucedi os ódios do Tasso, com muita razão, porque era absolutamente solidário com ele. O que eu fazia? Eu me comunicava com a população, por exemplo, tijolaço. A La Brizola. Tijolaço. Minuto na televisão, comprava e ia lá e falava. Tijolaço, o dono do jornal tal está me esculhambando assim, assado, porque eu tomei o dinheiro dele, ele recebia tanto, é um gangster, papapá, e a coisa foi entrando equilibrando aí todo dia na rua, dá um trabalho infernal. Mas na União não precisa fazer tanto. O Brasil tem uma imprensa alternativa, regional, muito forte. O que é preciso fazer é colocar isso com prestígio. Porque a assim chamada mídia nacional, a autorreferida, é um ajuntamento nepotista que janta junto e combina a verdade. Você acha que o governo federal precisa Então, o que é que a gente pode fazer? Financiar cooperativas de jornalistas, para ter 1000 difusores, cooperativas de produtores e agentes culturais e artistas, para ter 1000 alternativas estéticas e de expressão cultural regional, fiz muito isso também, e mudar a lógica de distribuição da verba publicitária do governo federal. O governo federal precisa grande prioridade às alternativas, e não essa tal história de mídia técnica que o PT achou que virou poderoso, está aí. Mas e por que não regulamentar? Virou poderoso na confusão lá do Mensalão, o Zé disse, não sei o que vai dar. Não, eu falo com o João. E eu incomodado, mas vai dar merda, não sei o quê. Não, isso aí deixa que eu falo com o João. Quando na terceira eu digo, Zé, quem é esse João? Tu vai resolver o problema aí. Disse, o João Roberto. Eu disse, o rapaz, tu lá está chamando o homem de João? Assim, eu sou amigo do João Roberto de longa data. Tive o privilégio, né, ele jovem, o pai dele me distinguia muito. Eu podia falar isso para ele aqui. Me levou inclusive, para me hospedar na casa dele, em Angra dos Reis. Eu sou muito amigo, assim, faz anos que não vejo, mas respeito e quero bem. Agora, eu chamar o doutor João Roberto de João... Mas por que não propor é o problema do novorichismo. Mas por que não propor a regulamentação? É porque é difícil, é porque não passa, porque é porque não acha poderoso não pode fazer isso. Todo e qualquer poderoso que quiser regulamentar a mídia está fazendo porque está com medo da crítica. Ou pelo menos assim, justamente será visto. Simples assim.
Laura. Não passa. Repare, hoje com a internet, com a mídia alternativa, com não sei o que e tal, não existe mais o que eu já vivi. É o camarada dizer assim que eu falei uma coisa que eu nunca falei e eu não tenho como dizer que nunca falei. Hoje não é mais assim. Eu tenho uma página no Facebook que tem 300 mil pessoas. E essas 300 mil pessoas, de posse da informação que eu dei, vão falar com outras 300 mil e assim você equilibra a discussão. É injusto, é nepotista, é perverso, é plutocrata, tudo certo. Mas denuncia, cara. Ciro, a Dilma ela assume em 2011 também um pouco com esse debate da desindustrialização e daí parte para uma série de medidas que você já te criticou aqui, dessas desonerações bilionárias para empresas, indústrias, etc. O BNDES cresceu bastante, cai os juros, desvaloriza o câmbio, enfim, várias das coisas que você coloca foram feitas e deram errado, né? Ou pelo menos a gente não viu o resultado do ponto de vista. Não deram errado. Você faria novamente? Não, repare bem, vamos lá. É fato que o Brasil não conseguirá pagar o nosso modo moderno de consumo vendendo produtos de baixo valor agregado. Minério de ferro, petróleo bruto e agronegócio. Então, como fazer? Não dá, a soma do dinheiro disso aqui, além de ser muito volátil no mercado, ela tem um problema. É que mesmo no melhor momento, ela não paga a conta do eletroeletrônico, Claro. da informática, do novo material, da química fina, etc, etc. Portanto, vamos entender que não há alternativa para o Brasil a não ser interromper o processo de desindustrialização e retomar um processo vigoroso de reindustrialização. A questão é como. O mercado não fará isto. Temos essa clareza também, porque o mito neoliberal já mostrou-se, inclusive com 2008, só no Brasil, ou só na elite política brasileira, a gente desconhece a vida do mundo. Hoje não tem mais um intelectual, mais reacionário que seja, que defenda essa impertinência, pelo que aconteceu em 2008. O Fundo Monetário Internacional está escrevendo que foi um erro. Claro, mas... E os caras estão replicando a agenda da Tati, porra. É que como não ser Então, repare bem. dar dinheiro para os caras não é dar dinheiro, não vai ter nada. que dar dinheiro, não. O que é que eu estou pensando? Eu acho que o Brasil está proibido de crescer por 3 fatores. Isso aqui é conversa de economia. Eu tinha que Com estudante de economia. Com estudante de economia, que eu sou de Essa é a área direito. econômica. Eu sou bacharel em direito, não sou economista. porque- Mas repare, eu penso que o Brasil está proibido de crescer por 3 razões. Se esse meu diagnóstico for correto, a terapêutica salta. Tá. Primeiro, colapsou o ativo das empresas, ou o passivo. As dívidas Então, estão altas. no último trimestre, nenhuma empresa gerou Tá caixa todo para mundo pagar. endividado, resumindo isso. Está todo mundo quebrado. Então, é preciso consolidar esse passivo privado. Renegociar. Como? Dado que essa dívida está parte na iniciativa privada, nos bancos privados, mas basicamente, quando ela se aproxima de Micar, ela vai toda por um certo milagre, que eu não entendo, vai toda para os bancos públicos. Certo? Então, quando a Oi está bombando, é o Itaú que financia, é o Bradesco, é o Santander, e vai bem. A Oi parece que vai quebrar, de repente o mercado entrega todos os passivos para o BNDES, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica. Aí quebra, 65 bilhões nas costas do povo. Certo? Falei agora igual o Enfio. Tá. Né? Aliás, 20 anos sem o Betinho. Seu ontem, Betinho, né? meu querido amigo. Esse eu fui amigo muito dele. Conheci o filho. Ajudei o filho O lá no Henrique. negócio. Henrique. No trabalho que ele fez lá nos galpões ali do Porto Maravilha, no Rio. Né? Um abraço. Bom, então, como é que eu penso em fazer? Lá vai a heresia. Vou tirar 50 bilhões de dólares das reservas, que estão exageradamente altas e muito caras, né, para carregá-las, e vou criar um fundo soberano no estrangeiro para fazer financiamento contra garantia real e planos de investimento e emprego. Nesses setores que você falou, saúde... Não, aqui é para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo. Tá. Mas é crédito. Garantia real, risco cambial pelo cidadão, pelo freguês, mas o trade-off é tão violento que vale a pena folgar. 50 bi de reserva. Isso e resolve você o acha problema. que os investidores estrangeiros vão ver isso acontecendo e não vai ter Não, um plano? restarão 330. O que é que vai acontecer? Nada. Você vai Fala. ver. Você Tá vai bom. ver. O Temer está ouvindo que eu Vou estou com o Meirelles. O Meirelles está me ouvindo. E algumas coisas eles vão botar em debate. Eles vão fazer por pior coisa. Vão querer tirar uma parte da reserva para fazer investimento direto. Isso é inflação. E as desonerações, você mantém ou elimina? Não, tira tudo. Tá. Nós vamos fazer um modelo tributário. Tira tudo. Todas as desonerações. Faz o sistema tributário se provar ruim e entra na dinâmica de debater E um novo BNDES? modelo tributário. O que Espera um faz o pouquinho. BNDES? Espera um pouquinho. Primeiro movimento é razão do país não crescer, consolidar. Segunda razão, finanças públicas. A taxa de investimento da União Federal esse ano será a menor da história. 33 centavos de cada 100 reais que ela vai arrecadar, ela vai investir. 33 centavos de real para cada 100 reais que ela toma do povo
de imposto é o que ela vai investir. R$11 de cada 100 ela vai entregar para os bancos. Só para você ver, aqui, senhor, nós estamos servindo. Certo? E esse é o problema. Então você precisa consertar a finança pública. Aqui, todas as despesas serão postas em cheque. Eu não amo nenhuma despesa. Não tenho apreço por nenhuma despesa. Todas. E eu quero fazer isso coletivamente. Vamos lá. Despesa com isso, despesa com aquilo, despesa com aquilo outro. Todas. Tá certo? De olho em preservar o investimento e incrementá-lo. Sem o quê? Infraestrutura. Seja um investimento. Tá. Então vamos decidir já, mas primeiro tem que resolver a equação. Portanto, não será pela despesa, embora haverá um E ele processo... não é economista, hein? Se fosse... Mas Desculpa, gente. O que é preciso fazer? É preciso melhorar a receita. Melhorar a receita. Lucros e dividendos. Melhorar a receita, uma tabela progressiva mais correta do imposto de renda. Por isso que eu estou para aderir ao Michel Temer. É tudo mentira. Não, Michel Temer Tudo já não mentira, aderiu, né? E você fazer como nós já fizemos no Ceará. Sabe quanto é que os americanos cobram de imposto sobre herança? 40%. Sabe quanto é que o São Paulo cobra? 4%. Não, e é teto O Rio de Janeiro quebrado. Não, que teto constitucional? O Ceará cobra 8%. Já que nós estamos falando em economia, O Ceará cobra 8%. e não citamos em momento nenhum aqui, Terceiro, desequilíbrio externo. Então aí nós vamos entrar numa dinâmica em que pega esses grandes blocos que estão eleitos. O câmbio será um dos preços centrais que será ajustado permanentemente para fortalecer a competitividade sistêmica da economia brasileira e não o consumismo. Professor Bressa. Eu antes de fazer a última pergunta, eu acho que o Toledo está afim de fazer. Ficou faltando alguma coisa que você queria falar. É que ele começou a desenhar o cenário que ele estava vendo para a eleição e parou no Temer quando você disse que talvez ele ainda caísse. Mas você acha que é a maior probabilidade? Se ele cair, é irrelevante, porque a crise não é do Temer. A crise é dessa trempe que está aí. Sim. E já há uma solene promessa do filho do César Maia, que é zangadíssimo comigo, que eu não lembro o nome dele, o Rodrigo, que ele assume. É nada, porque é pior ou melhor? Sabe o que acontece? Renova. Sabe? Então é um fusível que queima e é a mesma coisa. Rigorosamente a mesma coisa. Antigamente o fusível era o Ministério da Fazenda. Agora compra mais piorada porque não tem a idade e tal, não tem a coisa e pode acreditar que é presidente mesmo. Mas já prometeu manter o Meirelles, manter a política econômica, já disse que o Câmara não aceita melhorar imposto. Então não tem conversa. O país está indo para um brejo grave. Grave. E assim se ferirão as eleições de 18. Quer dizer, é um cenário de eleição em crise muito pior do que a gente está hoje. Brava. Crise econômica. Sim. Porque começará a contaminar os de cima. A iliquidez do crédito público vai começar a ficar mais aparente. Você acha que o desemprego volta e deu uma barrigada? Não. Isso aí nem Veja bem, isso aí é gente que veja saiu bem, da o desemprego atenuou, mas não foi pelo emprego. Não, sim, foi que o pessoal saiu a informalidade. As pessoas, você tem 10 milhões de brasileiros na informalidade, correndo do rapa nas cidades. Você acha que isso é razoável? O que eu queria perguntar, que já vi você falou contra, você tem falado, Bolsa Família. Não é que eu falei contra, não. Sou completamente a favor. Agora, não pode ser um fim em si mesmo que um país condene sua sociedade a viver com uma fração de renda ridícula que só dá para pagar comida. Então é preciso ter um passo adiante agora O que você faria com a Bolsa Família? Manter, qualificar e qualificar as pessoas para o trabalho. Fazer a porta de saída, qualificar para o trabalho. Permanentemente, qualificar para o trabalho, criar uma dinâmica ao redor do público do Bolsa Família para migrar para o trabalho. Dar prioridade para isso. Aí é construção civil. Então, assim, um dos setores, aí na questão não é externa, a questão é interna. Como é que você alavanca um pouco mais rapidamente a economia? Naquele setor que não tem insumos importados e que você pode fazer módulos escalares, né? Módulos de escala de pequeno, médio, grande, gigante e tal, e que emprega gente com baixo nível de qualificação. Com que empreiteira? Aí vamos ter clareza. Eu assumo e faço acordo de leniência com todos. Claramente, publicamente, porque ninguém mata a vaca para matar carrapato. Quem é corrupto é fulano e beltrano. Prendamos, esquartejemos, se a lei permitisse, o fulano e o beltrano. Mas qual país do mundo destrói suas empresas, sua expertise técnica? Você acha do Petrobras, da carta convite? Só um minutinho. Agora esses canalhas que estão na Petrobras fizeram a carta convite, convocaram 17 empresas de engenharia estrangeiras. Nós vamos gerar um passivo externo líquido em serviço, pagar em dólar serviço de engenharia, e o pretexto dos picaretas é que as empreiteiras brasileiras têm enrolado em escândalo. Eu sou um chato, fui estudar, conheço o mundo,
Fui estudar as 17. Todas as 17 respondem por algum ou mais de um escândalo nas suas respectivas Gente praças. finíssima. Tudo gente fina. Porra, o Alstom Brasil nunca está fez sendo nada no Brasil. assaltado Não, pelos eles compatriotas. A CSA trouxe um monte de operário chinês com aquela construtora no Rio de Janeiro. Isso aí também não parece ser uma solução, sem nenhum tipo de legalização. Não, nós trouxemos 2.000 coreanos. Nós estamos rodando uma siderúrgica no Ceará, no meio dessa recessão brutal. A CSN. Conseguimos fazer, chama Companhia Siderúrgica do PECEM, que é Vale do Rio Doce, Posco e Dom Cuco. Estamos rodando Você lá, ainda aumentamos tá- em você ainda 45... trabalha- Não. Não. Estou falando nós cearenses, né? Eu trabalhava para a Não, porque eu CSN. lembrei agora. Eu trabalhava para concorrente. É, Eu trabalhava para a CSN. Era executivo, presidente de 2 companhias na CSN. Eu odeio, perdi um empregão, rapaz. Era bom emprego pra cacete. Olha. Mas a minha luta é outra, a minha vocação é Ciro, essa aqui. obrigado. Obrigado, Trajano. Desculpa aí, eu sou apaixonado. Não. Você está numa trajetória, numa estrada, né, Toledo? Toda hora. Até no pânico você já foi. Foi, pois é. E foi bom pra E cacete. foi bom, né? Agradecer ao Ciro, a Laura, a Natália, Toledo. Obrigado. E a você. boa sorte. Boa sorte. Vou precisar de toda. Menos para a eleição e mais para bem servir ao país. Obrigado, Ciro. Pronto. Sala do Zé. A sala do...